Sejam bem-vindos a mais uma edição do Flashcast, o seu ponto de encontro para conectar histórias, bastidores e curiosidades do esporte, da cultura e de negócios. E hoje eu tenho a honra de receber aqui duas grandes lendas do esporte. Detalhe, são irmãos e tem muita história para contar aqui hoje. Senhoras e senhores, com vocês, Rian e Max Gandra, os irmãos Gandra. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, Mais né? uma Tá vez. Na sua presença, antes com história, agora com outra. Com mais história, né? E vamos vir com mais ainda, hein? Muita notícia boa pra gente estar trocando ideia aí. Ótimo, Max, seja bem-vindo também, é uma honra te receber aqui. É um prazer estar aqui pela primeira vez, prazer estar com vocês aqui. Vocês são o pessoal da Flash, que é uma galera que eu gosto bastante, né? Gosto muito, muita simpatia com você também. E é um prazer estar com vocês aqui e com meu irmão também, a gente contar um pouco da nossa trajetória aí para vocês aí se entreterem um pouco. Sensacional. Para a gente começar, então, só relembrando, Rian, a gente bateu um papo ali em meados de março, abril? Foi março, né? Foi março, né? Foi. Você estava na preparação pro Contender Series. Dana White Contender Series. Trocamos ideia ali, você falou um pouco da sua história, falou um pouco de como você começou. O Max também, eu conheço um pouco da sua história. Já vi vocês participando de outros podcasts, contando da história, como começou, aquela coisa toda. Eu acho que não podia ser diferente aqui, mas eu acho que a gente tem muita coisa para falar também. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidamente para a audiência, de preferência ali conectando um pouco do esporte. Eu, assim, conheço um pouco da história, sei como começou, como conectou, mas queria que vocês trouxessem. Max, fica à vontade. Max Gandra é meu nome, né? Como já sabe aí. Comecei no esporte muito novo, a gente começou no judô, eu e meu irmão. Eu sempre quis praticar arte marcial desde pequeno, sempre gostei de filmes de ação e tal. E aí minha mãe teve a oportunidade, até porque também eu era um cara um pouco briguento na escola, e ela achou que seria uma coisa que me ajudaria nisso, e realmente foi, né? A partir do momento que eu comecei a treinar, e eu tinha um motivo maior para não brigar na escola, porque eu sabia que se eu brigasse na escola eu teria problema com o meu professor de judô, e a gente acaba tendo um respeito muito grande, eu tinha ele como um pai para a gente, né? Então foi muito importante essa formação, e aí fui desenvolvendo muito tempo, tinha o interesse realmente de ser um atleta olímpico, né? Falei, pô, eu gostei desse negócio, comecei a introduzir mais, e é o que a gente estava conversando mais cedo ali, que a gente começa, tudo que a gente começa, a gente já quer saber quanto tempo que a gente vai gastar para ser os melhores, né? A cabeça é dura, né? Dos melhores, mas eu acho isso bom, isso é o cara que tem fome, né? Não quer ficar só na mesmice. E aí foi bom, e só que não deu certo, porque o buraco é mais embaixo, né? A gente sabe que o esporte, ele demanda mais do que dedicação e talento, tem outros artifícios aí, e aí, por questão de eu ter que trabalhar, acabei tendo que largar o judô, porque os horários não eram compatíveis, e o que era compatível para mim era o jiu-jitsu. Era uma academia de jiu-jitsu que tinha lá em Betim, eu passava todo dia em frente ali do ônibus e tal, e achava... Eu falei, um dia eu vou treinar esse negócio. Aí tive interesse de entrar, entrei, me surpreendi positivamente. Aí comecei minha trajetória no jiu-jitsu e boa parte de toda essa história aí, né, depois, posteriormente, acabei migrando para o MMA, e boa parte dessa história meu irmão sempre teve comigo, né, sempre... A gente esteve junto na luta aí, ele sempre gostou de treinar, as academias que eu treinei, ele treinou, os caras que eu conheci, ele conheceu, então acaba que a gente sempre teve essa sintonia muito grande aí, que trouxe bons frutos agora, né? Muito bom. Ô Max, você foi um cara que puxou a fila em casa, né? Começou ali, trouxe o irmãozão, e você falou assim, cara, não deu certo que o esporte é duro, né? Tem muitas responsabilidades, muitas coisas para fazer. Mas você chegou a lutar o Jungle Fight também, né? Sim, sim. E como é que foi, cara? Traz um pouco dessa experiência pra gente. Cara, foi uma loucura ali, viu? Falar a verdade. Eu tinha interesse de estar em grandes eventos, né? O Jungle Fight é um dos maiores que tem na América Latina.
E aí veio a oportunidade, não era uma oportunidade tão propícia assim, porque veio uma luta com pouco tempo de preparo, e eu estava acabando de vir de uma lesão, que eu tinha sofrido uma fratura no braço, e aí eu consegui me recuperar, fui liberado para voltar aos treinos, e aí durante um dos treinos, me preparando para a luta, eu tive uma refratura no mesmo lugar. E aí eu conversei com o meu mestre, ele achou que valia a pena eu fazer a luta mesmo assim, que assim, se eu conseguisse impor meu jogo, que seria o jogo de chão, de jogar para baixo, que não tinha conversa. Mas quando chegou na hora, não foi assim tão bem quanto ocorreu, né? Porque eu consegui impor meu jogo, consegui fazer tudo, mas a limitação física de estar com o braço fraturado ali, talvez até o psicológico também, aquela necessidade de você acabar a luta rápido, porque se a luta se estende demais, você tem um risco de ter uma lesão mais grave. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Gostei muito de estar lutando. Acabei fazendo amizade com o meu adversário também. A gente posteriormente conversou, né? É engraçado que sempre quando a gente sai de luta, a gente troca uma ideia, a gente conversa, a galera acha que a gente fica... que é briga, e depois a gente fica brigado um com o outro, mas isso é muito raro de acontecer. O mais comum de acontecer é os dois se respeitarem ali, os dois trocaram ideias e acaba surgindo, às vezes, até uma amizade ali no pós-luta, ali, né, na maioria das vezes. Mas foi uma experiência, assim, transformadora para mim. Eu acho que... Pra nós, né? Pra nós. Foi nesse evento aí que eu falei, eu quero dar porrada nos outros. Era isso que eu ia falar agora, que eu lembro de você falando isso pra mim. Não tinha como pegar os caras que o meu irmão lutou, né? Mas minha vantagem era essa. Acabou ali que nós ficou na mesma categoria hoje em dia, né? E só não tive a sorte de lutar com os caras que lutou com o Marcos. Ainda, né? Ainda, né? Ainda, quem sabe eles entrando também na organização, né, velho? Então é isso, vendo ele lutar lá no Jungle, né? Eu sempre tava assim, cara de oficina, né? Sempre trabalhei com manutenção de carro, de veículo. Depois, no finalzinho ali de diesel. Então, sempre mesmo assim, tentando acompanhar o máximo possível. Fui lá no Jungle lá, foi até em Contagem. Aí, assisti a luta do Márcio, quero isso aí, essa energia. Porque a adrenalina de quem tá lutando, pra adrenalina de quem tá assistindo é outra, cara. Você tá lutando ali, você tem que estar um foco diferente. Você tá ali fora, assim, velho, o que eu faço agora? Você não tem o que fazer, só torcer. Ali é diferente. Acho que, pra mim, a minha opinião, é melhor lutar do que ver quem a gente gosta lutando. É assistir a agonia. Fico mais nervoso assistindo do que lutando. Muito pior. Nossa. Muito mais hoje em dia. Ali eu vi, quero estar no lugar que o Marcos tá ali, eu vou trilhar o caminho dele ali, acompanhar mais o meu irmão, ver o que ele tem para me ensinar, né, cara? Tem muita coisa para aprender. O nome já fala, né, MMA, né? Artes marciais mistas, então muita coisa, né? É um rio de informações. Universo de possibilidades, tudo para acontecer. Igual ele falou, tava preparado para ir levar pro chão, só que chega lá e se não conseguir, né, o braço fraturado, sempre lutou com lesão. Tem essas questões ainda, né? Cabeça forte, hein, Marcos? Cabeça forte. Eu sou muito raçudo, pra falar a verdade. Nunca fui de chorar durante treino. Hoje eu sou um pouco mais conservador. Acho que a maturidade, depois de treinar várias vezes com lesão, um amigo meu até me falou um dia desses atrás, Lucas Quirino, inclusive um abraço para ele, um cara que ajudou a gente bastante na trajetória também. Mas uma vez ele falou, cara, eu tô percebendo que você tá machucando um pouco, antigamente você vivia lesionado, cara. Eu acho que eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo a treinar, porque se você ficar só ali, dando pau na máquina e treinando todo dia, e não se tratar, não se recuperar, não dormir direito, eu achava que quanto mais eu buscasse, mais eu treinasse, mais eu ia conseguir. Só que eu esquecia que descanso também é treino. Eu esquecia que... Faz parte, né? Faz parte... Eu achava que eu era inquebrável, só que a gente vai descobrir que não é, cada lesão, cada fratura. O corpo cobra. O corpo vai cobrando. Aí a conta chega. A conta chega, exatamente. Ô, Max, muito feliz que você está aqui com a gente hoje, né, Rian? Porque não sei se você viu o recado que a gente deixou para você no último podcast que a gente fez lá em março, na outra produção, que foi que essa conversa agora... Ia acontecer e você tinha que estar aqui. Você foi intimada a estar aqui. Estava escrito. E, cara, Rian rasgou elogios para você lá. É muito bom, assim, relembrar um pouco do que foi aquela nossa conversa lá.
Acho que a gente tem muito para falar também da história do Rian, de como foi agora o universo do combate, né? Porque lá você estava falando um pouco da sua preparação, falou um pouco da sua história, contou ali como você se conectou, justamente o que o Max acabou de falar aqui com o judô, ele puxou a fila, depois foi vocês, aí veio as irmãs, a mãe, os primos, então assim, uma família Todo mundo, de lutadores, cara, todo mundo hoje incentivado e mobilizado por vocês. Inclusive eu, né? Para quem não sabe, a gente estava falando nos bastidores. Você vai ser o próximo faixa Vai fugir, preta aí, não. tá? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo Quanto leva? tempo que eu vou levar? Mas dizem por aí que a Experiência gente tem boa. que Já tá no caminho certo. viver o processo, né? Não se Exato. preocupar com o resultado final. Resultado. E aí, já puxando esse assunto, viver o processo sem se preocupar com o resultado final, a gente está vivendo ainda esse processo, né? Sim. Rian, como é que foi viver o processo de preparação? Não conta tudo ainda, mas como foi viver o processo de preparação? Como foi o ambiente, Max, até o dia que vocês chegaram no Dana White lá para começo da competição? E para você responder, eu queria pedir para nossa produção aqui, ela preparou um vídeo para que a gente veja e comece a comentar sobre isso aqui, ó. Vamos assistir? Na luta principal, o mineiro Rian Gandra, o problema, enfrentou o americano Trent Miller pelo peso médio. Melhor tanque, na trocação, bicho. Cara é o brasileiro apostou nas mãos pesadas e impôs pressão, acertando golpes potentes no americano, até conseguir Rian, aí nocaute. você fala para mim ainda como no foi o primeiro processo. Tá vindo pra isso, Gandra. Caraca, Meu bicho. amigo, um abraço! O cara era muito grande, cara. Mais um contrato para conta do Dana White, o terceiro brasileiro contratado da noite. Sensacional. Absolute perfect performance. Congratulations and welcome to the UFC. Cara, Noite, é muita tá- emoção? Você é doido? No, cara. Como é que tá sendo viver esse processo? Conta pra gente. Cara, é. É a Você realização do receber sonho, né, cara? elogio, a gente tá trocando ideia aqui, né? Sem quando eu assisti esse vídeo aí. Eu fiquei a semana da luta inteira, velho, assistindo só o vídeo da luta. Cara, é eu mesmo, velho? Será que é eu? Pô, a gente tava conversando em março, só. Exato. Da possibilidade de uma suposta vitória, né? Uhum. A gente tem perspectiva nenhuma. E não foi só isso a luta em si, né? Eu tava lutando também para conseguir levar meu irmão, né? Que o UFC ele disponibiliza para um corner e para um atleta. Então, a corre que eu tive de fazer acontecer, o levantamento de nota para fazer acontecer, né? Dele estar indo com a gente, que é uma peça fundamental. Eu falei. Tanto que o cartão que ele usou foi da esposa dele, foi, da Alice. É. Da Alice, obrigado, viu, Alice? Se não fosse você também, seu cartão, sem limite, a gente não tinha conseguido. Para depois conseguir pagar os custeamentos da viagem, né? Mesmo assim, depois da luta, depois não teve ainda faturas a ser pagas ainda, tô cara. pagando Então, até hoje. pra entendeu? Então, um custo muito alto que a gente pagou, cara. Mas aí tá o resultado, sabe? Sempre quando eu vejo essa Sim. luta, né? Eu vejo tudo que eu passei. Não é história triste não, galera. Não é não, mas eu vou ser sincero com você. É mais felicidade, sabe? Do que eu posso bater no peito e falar assim, eu consegui, fraga. E se é um cara que me deu essa energia, pô, nem te conhecia, você tá ali, vai conseguir sim e tal. E eu nem te conheço. Tem pessoas que eu conheço e falar, porra, é muito pra você. Pessoas que eu conheci há anos, que viu acordando 5 horas da manhã pra correr atrás, 5 horas eu tava puxando ferro, meu irmão, fazendo preparação física. Aí o cara chegava e falou assim, é muito pra você? Só porque eu nunca tinha saído de Betim. Comecei a ir em Belo Horizonte, conheci Belo Horizonte porque eu comecei a treinar com meu irmão. É igual a gente tá falando no começo, né? Pô, senão o tio Marcos vai, você vai. Eu comecei com meu irmão, cara, porque onde que eu tava lá em Betim, já tava, pô, muito limitado. Tava treinando com um cara que, tipo assim, nunca treinou boxe, tipo assim, comercial. Aí meu irmão falou assim, cara, você tá ganhando dos caras que você tá ganhando aí na sorte, velho, porque você é duro pra caramba. Você tem que ser mais inteligente. Então, comecei a trilhar com o Max, né? Saí de Betim, saí de Belo Horizonte, fomos aí alcançar os palcos do maior autódromo do mundo, né? É o do UFC. E consegui, né? Graças à equipe, cara. E é emocionante, velho. Porque pessoas como você, que eu nunca vi na vida, acreditaram no meu sonho, né? Isso é muito importante pra mim, cara, né? Essa sensação de rever todo esse
essa história Reviver aí, isso, né? e sentir, não foi só eu, velho. O MMA é o esporte mais coletivo de todos, né? Quando eu piso ali dentro ali, eu tô levando todo mundo que torceu, acreditou no meu sonho, velho, né? Que é um sonho Exatamente. realizado. Cara, muito legal. Muito obrigado aí pelas palavras também. Tem um corte no outro vídeo, no outro podcast que a gente fez, que é deixando um recado. Eu olho para a câmera assim e falo assim, galera, pode escrever que o Rian Gandra tá Eu chegando lembro aí para desse vocês. detalhe, eu Escreve lembro. Por isso, aí, quando ó. eu tô falando com esse você, eu vi essa feição, eu vi esse detalhe. Se você Que não abrir a negócio. porta, ele vai meter o pé e vai entrar de qualquer jeito. Mas eu acho que Isso é muito bom, cara. campeão tem que andar com campeão, cara. Se você quer chegar num lugar alto, você tem que andar com pessoas que já chegaram, que já têm sucesso. E eu vejo que você é campeão no seu trabalho, né? E eu senti essa energia. E a gente sente isso, cara. Você vê que a gente começa a conversar e fala, pô, esse cara é diferente, né? E eu acho que o Rian faz a mesma coisa. Né? É muito legal a gente ter pessoas assim perto da gente que acreditam na gente. Sim. Porque gente para jogar contra vai ter aos montes, irmão. Para criticar. E o pior né? ainda, as pessoas que acham, que fingem que estão do seu lado, mas no final das contas tá sempre contra você. Então, isso sempre vai ter. Aí quando você acha pessoas verdadeiras mesmo, que não goste. Às vezes o cara não gosta do seu trabalho, não gosta de você, mas o cara é verdadeiro, fala, não gosta de você. Beleza, então você se afasta e tá tudo certo. Mas pessoas de verdade, né, que a gente precisa com a gente. Pessoas que acreditam na gente, que falam, irmão, tô contigo mesmo. Igual quando o Rian começou na trajetória dele aí, né, ele veio para treinar com a gente deu o melhor suporte que a gente podia. Eu sempre dei os conselhos que eu achava que era melhor dentro da minha janela, mas sempre deixei aberto para ele também a tomar as decisões. Falar, irmão, você senta, reflete, pensa, conversa com quem está próximo de você, sua esposa, minha mãe, e toma sua decisão. Né? Mas a decisão é sua, porque no final das contas, se der certo, se der errado, quem vai pagar o preço é você. Quem vai ter o ônus ou o bônus é você. Então, são as decisões que ele tomou na trajetória dele que fez toda a diferença. Que a gente tem uma certa disciplina, a gente tá falando de judô, né? Você também fez o judô, né? Sabe como é que é uma artes marciais que ela é bem, vamos dizer, exige muito da sua disciplina, né? Do seu respeito com o seu mestre. Então a gente veio disso. E de onde que eu vim, de onde que eu treinava, o meu mestre me ajudou bastante quando na carreira do MMA inicial. Só igual eu falei assim, eu tive uma certa limitação de aprendizagem, né, cara? Então eu tive que sair. Aí, às vezes certas decisões que a gente toma não agrada a todo mundo. Só que, igual ele falou, aí tá a parada. Você quer continuar esse mesmo nível, vai chegar adversários mais experientes, ou você quer focar no seu futuro? Porque se der certo, todo mundo vai. Agora, se der errado, você fica sozinho. Né, cara? Então, ele me deu esse conselho aí, pude abrir meu olho. Não foi contra a minha vantagem também, né? Eu acaba se deixando um lugar ali que você tem muita afinidade, pessoas ali que você gosta muito. Mas, no final das contas, você põe a mão na cabeça e vê se quem torce por você mesmo tá com você em qualquer lugar que você for, velho. Isso é a realidade, né? Então tá aí, né, meu irmão, o John, tem poucas pessoas que eu trouxe ainda dessa época, ainda no meu começo da minha trajetória, que quando você acha que você muda o ambiente, você tem que abrir mão de uma galera, né, e deixar para trás. As coisas vão avançando, né? E como é que é hoje, cara, assim, para vocês, ter ido, ter participado, ter vencido, faz parte agora do UFC? Como que é o cenário atual? Como é chegar no Brasil de volta? Quais são os desafios agora, né? Porque, assim, a estrutura, a infraestrutura dos Estados Unidos para esportes de combate, como para outros esportes, a cultura, ela é diferente, né? O incentivo, os recursos. Como é voltar para o Brasil e ter que voltar a se adaptar ali com a rotina? A rotina mudou? Como que funciona hoje a preparação? Como é que tá isso para vocês? Para vocês, falou plural, né? Você faz parte do sempre. Quando a gente voltou, pelo menos para mim, pessoalmente,
Ele voltou para a rotina normal, nada Normal. mudou. Pelo menos eu não senti impacto. Assim, eu senti um pouco de impacto na tratativa das pessoas, mas graças a Deus, acho que tanto eu quanto o Ian, a gente sempre foi muito respeitado, sabe? A galera sabe que a gente era um potencial muito grande. Sempre tem muita gente que falava, esse cara vai chegar, esse cara vai chegar. E aí chegamos, né? Então, é mais a questão de... Assim, acho que vai demorar um pouco de tempo ainda para as coisas começarem a mudar nosso cenário. E para mudar a nossa realidade mesmo, nossa realidade financeira, ainda vai umas 3 lutas para frente ainda, porque... Só que aí que tá, né? Aí a gente tá fazendo uma parada que a gente não fazia antes, que é a corrida dos patrocínios, né? Dos apoios, dos apoiadores, aliás. Por quê? É o seguinte, eu preciso treinar mais, a gente conseguiu chegar. Só que, às vezes, chegar não é tão difícil do que manter, entendeu? Então, eu preciso me manter lá dentro, da melhor forma possível. Então, eu sempre gostei de trabalhar, não gostei de me sentir, assim, um cara que, uma palavra mais grosseira, inútil, né? Nunca gostei de me sentir inútil, cara. Então, às vezes, estou no meu dia de descanso domingo fazendo nada ali, eu falo, pô, fiz nada hoje. Então, as pessoas muito entendem isso, pô, quer um patrocínio para ficar à toa? Não, quero um patrocínio para eu não precisar mais de dar aula, para eu poder focar no meu treino, no meu descanso. Igual a gente fala, o descanso é muito importante. Não só no meu descanso, né? Nos materiais, tá muita coisa. É um custeamento muito alto, cara. Então já vim com esse pensamento, já vim com sede, esse retorno, já vim com sede, pra você ter ideia. Na primeira semana que eu cheguei, o Marcos até viu, eu já comi tatame, fiquei lá dentro do tatame, eu quero treinar mais, velho. Aí o meu mestre falou assim, ó, vem cá, tá vendo isso aqui? É uma cadeira, senta aí. Acabou de lutar, velho. Acabou de lutar. Cara? Acabou de chegar, Fica aí, pô, eu não segura treinei aí. esse dita. Tava na correria, tanto de coisa pra resolver. Não, senta aí, você vai treinar hoje não. E eu não treinei. Mas é isso, cara, você fica com mais sede ainda. Porque chegamos, mas a ansiedade de lutar, de querer mostrar o serviço. Eu gosto de lutar, cara, né? A parada, envolve muito dinheiro, né? Nunca foi por dinheiro. O Marcos sabe, já lutamos por 100, 200 reais, não pagava nem acostumamento de remédio, medicação, recuperação. Eu que trabalhava de carteira assinada, né? Você perde um dia de serviço mesmo com atestado aí, você perde muito cesta básica, não sei o que tem, perde muita coisa, vale combustível, vale transporte. Então, muita coisa você perde, né? Então, a gente faz porque no começo a gente gosta mesmo, né? O dinheiro, igual a gente fala, por amor, o dinheiro é consequência. Exato. Aí futuramente a gente começa a colher, né? É claro que a gente gosta, a gente precisa, mas a gente faz porque por amor mesmo. Então essa questão de voltei com um contrato assinado, irmão, é tatame, é querer ver vídeo. Hoje em dia a gente está falando artes marciais mistas, então a gente tem que estudar. É um rio de informações, cara, é muita coisa para você aprender. Precisa de dedicação, né? Dedicação. Estudar minha canetinha, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que executar no treino hoje? Hoje eu vou fazer isso, eu vou colocar em prática. Essa é a meta. E aqui no Brasil também, cara, a maioria dos atletas de MMA, porque é um esporte relativamente novo também, né? Então, hoje o MMA é um esporte profissional, mas é um esporte novo. Então, muita gente que está no circuito profissional, principalmente aqui no Brasil, mas ainda não é um cara que tem postura de profissional, entendeu? Se você pegar um cara que tá top 1 do Brasil aqui e jogar ele no UFC, não é ninguém. Isso porque o Brasil é um celeiro, né? Tem uma galera muito boa aqui no Brasil. Mas não quer dizer que você compete no circuito profissional, que você realmente é profissional. E aí o fato dele chegar e entender isso, que agora ele precisa de se alimentar melhor, que a alimentação é um trabalho, que descansar é um trabalho, que treinar é um trabalho, e que o trabalho dele é esse. Não tem, mas eu tenho que resolver, tem uma festa para mim no final de semana, mas não dá, porque eu vou trabalhar na sexta, então vou chegar cansado e não vou conseguir ir. Então, começar a ver ele como uma empresa e o MMA como um trabalho. Tudo, e todo o trabalho é feito por um todo, né? Acaba que a gente é como se fosse um empresário mesmo, 24 horas trabalhando. Se cuidando, né? Mente, o corpo, né, Max? E, cara, assim, vocês estão tocando num assunto que é muito importante a gente falar, porque eu acho que é de interesse de todo mundo que está assistindo, de todo mundo que é atleta, seja do MMA e também de outras modalidades, que primeiro tudo nasce com um sonho de viver daquilo que gosta,
a gente faz por amor. Acho que o ser amador no esporte é fazer aquilo que ama, né? Faz tanto que ama que eu sou amador, eu amo aquilo. A palavra já fala, amarador mesmo, que é doloroso. Amarador. É mais ou menos isso aí. É. Só que assim, você chegou, é muito legal isso, porque assim, quantas gerações para chegar? Acho que você chegou muito pela questão também de ter o Max como apoio, como espelho, porque acompanhar, assistir o Irmão Dana é treinar, é transformar tudo isso em aprendizado. Mas depois que a gente chega, se manter é o mais difícil, né? E assim, hoje, a grande dificuldade é patrocínio, é apoio de marcas, de empresas, porque também do outro lado, acho que existe essa questão da marca buscar só visibilidade, e não é só sobre visibilidade, né? É uma construção, às vezes, ali de uma marca que apoia o MMA, ela tem visibilidade através do atleta, mas ela também inspira outros atletas, porque se você torna possível o atleta continuar a seguir na alta competição, mais jovens vão se espelhar, vão desejar, né, estar naquele lugar. E é assim que a gente forma hoje no Brasil, querendo ou não, a gente vive num país de heróis, né? Então, sim, assim, sim. você tem que chegar primeiro, tem que mostrar que você é para depois as pessoas te aplaudirem. Isso é uma cultura É complicado. Época Ayrton rasa, né? Senna, E né, a outra cara? pra você. Vê, tanto que o cara mudou um país por causa de um esporte, né, cara? Exatamente. Ele mudou, tanto ele se tornou uma referência ali de... Uma lenda, né? Uma lenda. Tanto de persistência, né? Inspira atletas de até hoje. inspiração. Uhum. Você vê, tem frases dele rolando até hoje, pela sua humildade. E pela É sua uma coisa que eu humildade. sempre peço a Deus, que independente do lugar que eu pisar, do teto que eu chegar, eu quero manter a minha humildade, sabe? Minha postura e nunca esquecer da onde que eu vim, mas ter certeza para onde que eu quero ir. Uhum. Sempre ter esse pensamento, sabe? Então, a gente vê que o esporte muda, né? O esporte muda um país, né? Eu estava assistindo um filme, não lembro qual, tava tendo um corredor em cima de guerra, que a história do corredor fez mudar o cenário todo da guerra, por ser um corredor famoso, o país dele estava em guerra com o outro. Então, o esporte muda o país, cara, né? E eu creio que futuramente, né, um futuro longo, vou falar próximo, um futuro longo ali, que meu não tiver ainda, né, em grandes redes, né, em grandes redes sociais, em grandes canais de televisões, eu ser essa referência e montar, meu sonho, né, montar um projeto aí para alcançar essas crianças que, né, têm essa necessidade de aprender algo novo. E o esporte é essa ferramenta. E tem né, essa cara? ferramenta. O esporte muda muito o ser humano, cara. É. Muda. Eu Porque acho a gente fala porque mudou a Viveu gente, pô. isso, né? Eu vivi Imagina, isso também. isso né? mesmo, o Max não parava de sair da direção da escola. É terrível. Eu trocava de escola por causa dele. Mas Ele aconteceu, aprontava, né, eu que gente? rodava. Isso é verdade. Mudou o cara. Você vê o cara hoje em dia, não, até o jeito de falar, outra coisa. Então, Centrado aqui. então. você é doido. Você aqui era o Anderson Silva na escola, meu irmão. Anderson Eu Silva. apanhava, Encontrei com um cara das antigas, da época desse cara, e falou, irmão, não tinha outra profissão pra você ser, não. Você ia ser lutador. Na moral. Coisa boa. Foi legal essa trajetória. Né? E a maioria dos atletas hoje de luta mesmo, ou de outros esportes mesmo, vieram de uma infância problemática, né? Às vezes. E o fato, tipo assim, eu não era um cara violento. Eu nunca fui um cara violento. Eu só não era um cara também que abaixava a cabeça para ninguém. Eu sempre fui muito tupetudo, como diz minha mãe. A mãe fala, esse menino é tupetudo demais. Mas o esporte canaliza essas sensações assim, transforma em coisas boas, transforma em força, em combustível, né, em motivação. O fato de eu ser tupetudo, e ele também né? Ele nega, mas também que é o cara, tipo assim, irmão, o cara fala que você é ruim, você nunca vai chegar. Eu falei, meu irmão, quem é você para falar que eu não vou chegar? Quem é você? Às vezes eu posso nem responder, mas na minha cabeça eu tô falando, tipo assim, irmão,
Vou chegar e vou provar para todo mundo que vocês estão errados, entendeu? E essa é a postura que tem que ser. Não é o cara falar, irmão, desiste, cara. Você não vai conseguir, você é fracassado e tal. E o cara chegar a aceitar isso, saca? Aceitar isso como uma verdade. Você nunca pode deixar que ninguém diminua você. Porque na sua cabeça, você sempre tem que mirar muito alto e acreditar realmente que você é capaz de atingir o seu objetivo. Se por algum momento você deslizou e você fraquejou, irmão, você dá 2, 3 passos para trás aí, que para recuperar a sua confiança, às vezes, você tem que ter muito trabalho. E voltando ao assunto de como que é a logística nossa, né, para treino, preparação, realmente é muito complicado, porque como eu disse para ele, eu falei, irmão, eu poderia, por exemplo, eu tenho uma demanda de alunos muito boa, graças a Deus, hoje eu consigo dar muitas aulas e acaba dando uma renda legal, sabe? E eu poderia passar mais alunos para ele, né? Porque assim, a grana aperta. Só que eu já sei como é essa situação de, pô, tem um aluno ali e a gente, graças a Deus, foi criado como trabalhadores mesmo. Meu pai era um cara que saía cedo para trabalhar, chegava em casa 6 horas da noite e depois saía de novo para trabalhar, voltava só meia-noite. Era o dia inteiro trabalhando, viajou muito pouco e a gente cresceu nessa cultura, né? Então, por exemplo, se ele pegou um trabalho, se ele pega um personal, ele não vai deixar o cara na mão. Eu sei que não vai. Porque ele se comprometeu a estar lá. E ele vai estar lá e vai cumprir o trabalho dele, mesmo estando cansado. Então, às vezes, é melhor ele passar um pouco de aperto financeiro, né, dele não ter a grana ali, mas ele ter o tempo para descansar, às vezes. E é difícil você descansar com os boletos batendo na porta, né? E essa parada de trabalho é desde pequeno, né? Essa parada, meu pai trabalhava de manhã, né, era na época de jornal, de papel mesmo, então tinha que sair distribuindo, então tipo assim, 4 horas da manhã, meu irmão, tinha que sair, Já tava tinha que na estar em rua, tudo, já. Aí de noite chegava, às 8 horas da noite, o Marcos vai lembrar disso, aí era o Marcos trabalhar de pirueiro, van clandestina mesmo, aí trabalhava com ele, aí no dia que o Marcos estava muito cansado, dava pra ele ir, era eu. Aí eu tava lembrando, agora deu um flashback aqui agora na minha cabeça, que a gente pegava esse valezinho de combustível, vale de passagem antigamente que era, não sei se você lembra, valezinho de passagem, Sei, o tinha de ticket, a gente pegava e fazia, pô, a gente tá cansado do treino, vamos voltar de ônibus, não sei se você lembra, aí a gente voltava de ônibus. Então a gente sempre teve essa disciplina, cara, de a gente trabalhar, a gente vai ter um conforto maior. Trabalho vai ter um conforto maior. Quando a gente não trabalhava, a gente não tinha um ticketzinho para poder voltar de ônibus. Então, esse aí a gente já começava ali, né? Desde pequeno, sabe? Essa disciplina de ter de trabalhar. Tanto que quando eu comecei, quando eu finalizei no final da minha carreira de judô, eu tava com meus 16 anos, eu tinha acabado de vir da Bahia, cara. Tinha ganhado, fiquei em 2º lugar no Campeonato Brasileiro de judô. Algo muito grande, né? Um cara que não tinha estrutura. Lutei com os caras carioca lá, os moleques de 16 anos gigantes, parece até com barba já, sabe? Era gato, né? Aí voltei na que eu pisei em casa, você vai ter que trabalhar, Rian, que arrumei um serviço pra você. Aí já soltei, nunca mais eu coloquei um kimono, cara. Aí nunca mais. Aí foi anos depois, a gente voltar da história do Marcos fazendo jiu-jitsu, eu fui conhecer o jiu-jitsu, né? Mas eu tava vindo numa boa posição, né? Tem o menos tênis clube daqui do lado, né? Lá tem uma estrutura muito boa. Você vê que tem um grande suporte. Aí chegava os caras lá de Betim, tinha suporte em sabia fazer 2, 3 técnicas. Dava um couro nos caras. Voltava com a medalha. Tem uma medalha, tem uma foto minha do Luciano Corrêa, campeão olímpico, né? Medalhando lá no Minas, né, cara? Então, a gente tem essa base a gente tem pouco, mas a vontade nossa é maior. A fome, a sede. Né? Isso é desde pequeno, meu irmão. Desde pequeno. Eu vejo essa foto, igual eu sempre vejo os vídeos das minhas conquistas, foto, eu falo, pô, a gente não é qualquer um não, meu irmão. A gente não pode deixar qualquer pessoa falar da gente, não. Exatamente. Não, e hoje, assim, eu me sinto muito honrado de vocês estarem aqui para contar um pouco dessa história. Tenho certeza que você que está aí do outro lado, está nos ouvindo e está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais da história dos irmãos Gandra, vai lá e busca nos canais do YouTube, busca no Google, que você vai encontrar muita informação, uma enciclopédia para você aprender um pouco. Deu certo, cara. Deu certo. Saiu. Ô, Max, quero te fazer uma pergunta.
Você está na trajetória ainda. Eu vejo assim, que você está na trajetória da luta ainda, né, nos bastidores ali, né, desenvolvendo o esporte de uma outra maneira. Qual é o seu sonho? Meu sonho hoje, eu ainda sonho em ser um atleta do UFC. No dia que eu tiver um contrato, eu até falo, uma vez me perguntaram isso também, e cada dia eu estou mais próximo, saca, do meu objetivo. Né? Eu cheguei a estar lá dentro mesmo, meu irmão chegou lá dentro, então esse sonho vem se concretizando. E já cheguei em momentos que eu falei que a gente fraqueja mesmo, de eu falar assim, cara, será que dá mesmo? Será que não dá? E aí, o que eu recomendo para a pessoa que às vezes está desmotivada, irmão? Olha para trás. E aí eu olhei para trás e vi de onde que eu vim, tudo que eu construí, e aí eu pensei, não vale a pena jogar isso tudo fora para poder começar a viver uma vida normal. Eu nunca fui normal, nunca vivi uma vida normal. Vou começar agora, eu nem sei fazer isso, cara. Começar a bater ponto de novo, a estudar, fazer uma faculdade. E eu acho que enquanto eu tiver energia ainda, eu vou estar competindo, vou estar buscando, né, performance, vou estar buscando melhorar. Hoje, como eu disse, um pouco mais consciente, porque eu sei que a lesão, até quando você vai ficando mais velho no esporte, demora um pouco mais para cicatrizar, e o prejuízo é grande também, até financeiro, de você ficar sem trabalhar e tal. Mas tenho certeza que eu vou conseguir chegar, de ser um atleta do UFC, e chegando lá dentro, eu decido se eu quero realmente almejar um cinturão, se não quero, se eu quero fazer algumas lutas, mas eu consegui um contrato com o UFC para mim, fazer algumas lutas lá dentro, eu já estou realizado, saca? Que eu sempre sonhei em ser um atleta de alta performance, de estar na nata do esporte. Né? E até desde a época do judô, na época do judô eu queria estar na nata do judô. E aí, quando eu fui pro jiu-jitsu, eu falei, cara, eu quero ser o melhor nisso aqui. E agora eu tô no MMA, eu falei, eu vou ser o melhor nisso aqui. E se eu não for o melhor, pelo menos eu vou estar entre os melhores. Dá o seu melhor, né? O seu melhor ali. Melhor. Sensacional. Rian, vamos falar um pouco de família agora, como é que tá esse momento? Foi papai recentemente, papai do Davi. Nossa, sem descanso. Tá dormindo bem? Como é que tá? Tá, cara, igual eu falei nessa retorno para cá pro Brasil, né? Cheguei já, né? Tive tempo de comemorar ali um final de semana. Aí minha esposa já teve que internar para começar o trabalho de parto. E aí foi, cara, dias e dias, foi quase mais de um mês e poucas semanas no hospital. Então foi corrido, né? Prematuro, né? Não foi esperado ali. Tinha planejado tudo. Falei assim, vou lutar, vou comemorar, nós vamos viajar, ser grávida, né? Minha esposa é grávida, depois eu curti um pouquinho, depois final de novembro ali vai nascer. Ele antecipou já tudo. Então, cara, é uma responsabilidade muito grande. Foi mais um motivo, né? Essa garra de eu entrar lá no octódromo e fazer o que eu fiz, né? Tanto que quem viu o vídeo vê que as primeiras pessoas que eu lembro foram eles, né? Que é o Davi e a Josi. Então, cara, a gente tem uma sede a mais ali, quando tá uma boquinha a mais pra você, dependendo de você. Tem motivação. Tem que ter motivação. Muito feliz, cara, né? Acho que tudo que eu pedi pra Deus, né, nesses anos todos, pô, Deus, eu quero uma família, né? Eu sei que eu tô te pedindo muito, né? Converso muito com Deus assim, como a gente tá conversando aqui. É muita coisa, né? Que eu tô pedindo pro Senhor, né? Eu quero uma família, eu sei que tá em cima, eu tô te pedindo um sonho de entrar no UFC também, já coloca na fila aí. E quando ele veio, cara, veio tudo de uma vez, né? Tava em São Paulo, lá no camp do Marco Túlio, né? Lá no shootbox, né? Aí já formação, porque minha esposa tá grávida, poxa, um sonho já foi. Aí quando eu saí de lá, falei assim, cara, eu não colhi resultado nenhum aqui, só vim treinar e nada, vou voltar de mão banana. Eu lembro até a cor da meia branca, último par de meias colocado dentro da mochila, celular toca, assim, contendo de Silvio, você tá no próximo. Caramba, mais um sonho realizado. Agora, esse sonho eu tenho que fazer acontecer. Deus me deu. Toma. Só que aí depende de você agora, da sua determinação,
se você realmente merece. Isso aí Uhum. vai depender de você. E a gente soube aproveitar, né, cara? Deus às vezes testa a gente, ver se realmente a gente está preparado também. Se pedir é fácil. Agora quando você recebe tudo, você está preparado para receber tudo que você pediu? Porque aí Isso é vem muito trabalho, né? importante, irmão. Aí Vem trabalho. responsabilidade, né? Uhum. Postura. Tem que mudar sua postura, seu jeito de treinar. Até o jeito de treinar, cara. Você treina desmotivado, você, vou comprar leite hoje. Aí você acelera. É muito bom, fico muito feliz, cara. Entendi. Né, de tudo isso está acontecendo. Davi vindo aí, né? Uma motivação. Tanto que o nome dele está sendo enfiado muito importante, né? No meio da luta. Minha mãe sempre orava pra mim. Sempre que eu vou lutar, minha mãe disse, é um monge. Sabe que esse cara que vai lutar, o cara sobe no templo e fica lá e conversa com o monge? Minha mãe é um monge. Eu vou na minha mãe lá, sim, mãe, eu vou lutar, ora pra mim e tal. Minha mãe faz um suco lá, a gente até brinca muito, quem assistiu a Globo, né? Lembra da Mamusca? Fazia o suco, a sopa lá, né? Ela faz um suco pra mim de beterraba, volta a treinar pra eu treinar e ter um camp bom, né? Super vitaminado. Sempre faz. Aí sempre vou lá nela, sempre ora pra mim, fala pra eu ter as orações dela, pra eu ter a força que Davi teve pra derrubar Golias. Tá, é o nome do meu filho, né? Davi Emanuel. Então, cara, tem um significado muito grande para mim o nome dele. E muito antes de ser profissional, né? Quando eu tava no amador. Nunca vou deixar de fazer essa caminhada aí antes da luta, né? De chegar na minha mãe, pedir uma oração e que ela me transfere essa força que o Davi teve para derrubar o Golias, né? Então é isso, cara. Né? Tem um significado o nome do meu filho, muito importante. E, cara, é muito bonito isso que você falou. É muito bom ouvir também que o Max trouxe ali como um sonho, porque assim, depois desse sonho, tenho certeza que você vai ter outro sonho, e a sua história, né, veio sendo construída desde pequeno, com esses reforços da mãe também, né, falando ali, do nosso jeitinho, dentro da nossa casa, a gente aprende a vencer, a se fortalecer, né? Sim. E que o Davi também siga os passos da família aí, Amém. que seja um atleta, né? Que seja um guerreiro aí para somar com o esporte brasileiro que a gente precisa muito. A gente já tem os sobrinhos aí também que estão. Tem dois, violento. Então, sangue no olho. Estão vindo aceleradão, brabo já. ele é acelerado. É legal demais isso. É muito educado. Qual a idade? Um tem 10, outro tem 8 aninhos já. 7 ou 8. Tá grandinho já, né? Eles são muito espertos, os moleques são. Já tá com a base de jiu-jitsu, né? E o bom é que na academia que eles treinam tem jiu-jitsu e o judô. Então eles não aprendem só uma modalidade, fica bom completo. Então, para ir para MMA, eu já não cobro os pais, não cobro nada, né? Que a minha irmã também tá fazendo jiu-jitsu também para incentivar eles. Meu cunhado que não tem tempo ainda, mas tá ali. Mas tá num caminho assim que, pô, eu vejo meu sobrinho treinando, assim, a base disso, que maravilha. A base vem forte. Tem que cobrar muito, né? Que às vezes os pais querem colocar muita coisa em cima da criança, muita informação e fica sem... Sem dúvida. E também tem isso a gente já é uma geração que dá sequência na geração da nossa família, né? Dos nossos pais. Isso. Os nossos pais trabalharam duro, tinham uma metodologia de vida, né, do trabalho, pouco tempo, a gente pegou já uma sequência e que os filhos agora eles vão levar mais adiante aí o legado. Pessoal, para quem quer começar hoje na luta, nos esportes de combate, o que vocês indicam, né? Alguma modalidade específica para quem quer começar e também para quem quer se tornar um atleta de esporte de combate? O que vocês indicam? De MMA, que você disse? De MMA. Porque se você quer ser um atleta de taekwondo, por exemplo, você tem que treinar taekwondo, né? E hoje o MMA ele evoluiu muito. E o legal, que eu estou até começando um projeto legal com a galera que são meus alunos e tal, que é justamente mostrar que dá para você começar a treinar o MMA. Porque antigamente a galera falava o quê? Você chegava na academia e falava, eu quero lutar MMA, como é que eu faço? Não, primeiro você vai treinar o jiu-jitsu ou o Muay Thai. Você escolhe uma das duas modalidades, fica bom nela,
e aí depois você migra para o MMA. Só que a gente tem visto cada vez mais que é muito melhor se você prepara o atleta desde o começo já para o esporte, para as regras do esporte, para ele estar ali o tempo, ele pula muitas etapas. Porque aconteceu comigo, aconteceu com o Rian e com a maioria dos atletas atual da nossa geração, que a gente teve que tirar muita mania. Coisa que a gente fazia, cara, eu aprendi isso no judô. Ah, tá, no judô funciona, mas aqui no judô, é MMA. Ah, eu aprendi isso no jiu-jitsu. No jiu-jitsu funciona, dá para você ganhar campeonato, dá para você ser campeão mundial com isso, se você fizer bem feito. Mas no jiu-jitsu, no MMA não funciona, é outro esporte. E tem coisas que funcionam. Então, acaba com o MMA hoje, né, o artes marciais mescladas, ele pega um pouco de cada modalidade, né, mas tem coisas que não vão ser tão úteis assim. Né? Uhum. Não que não possa ser utilizado, mas que são pouco eficientes. A chance de dar certo é muito baixa, principalmente contra um atleta preparado. Então, acho que hoje, infelizmente, não tem muitas, mas se o cara conseguir encontrar uma academia que já tem aulas de MMA, que já tem esse sistema, eu acredito muito mais nisso do que o cara começar na modalidade e migrar depois para o MMA, ter que fazer todas as adaptações. Eu acho que é bem mais complexo. O buraco é mais embaixo do MMA. Entendi. Então, o MMA ele tem que ser visto então como uma luta, um esporte Uma em nova si, modalidade. uma nova modalidade que Exatamente. é um pouco de cada uma, mas hoje ele tem que ter uma metodologia própria. Exatamente. É É isso. claro que não impede de um cara que está treinando MMA dele fazer aulas de jiu-jitsu. Entendi. Que é Para melhorar a importante. técnica. Por exemplo, às vezes no MMA, tipo, como é muita coisa, muita informação, e às vezes o cara tem uma deficiência onde o treinador não consegue parar para poder aperfeiçoar aquilo dele. Então fala, no seu tempo livre, 2 vezes a semana, 3, quanto que der para você vai fazer aula de Gil, porque seu chão está precisando melhorar. Então, se você tiver disponibilidade de tempo e dinheiro, investe nisso. E aí melhora mesmo, porque aí ele começa a linkar uma coisa com a outra. Porque ele pega o que ele aprende no jiu-jitsu que dá para ele aplicar no MMA. Porque ele já está fazendo MMA. Então ele vai dizer, isso aqui dá para usar, cara. Isso aqui eu acho que não ia ser legal no MMA. Então ele mesmo vai fazendo esse filtro, né? E vai testando. Às vezes ele aprendeu uma posição no jiu-jitsu, chega no MMA, ele testa e dá certo, ou às vezes dá errado. Tentei fazer e deu errado pra caramba. Aí você chega no professor de novo de jiu-jitsu, vê se você está fazendo certo, faz as correções, tenta de novo. Não, deu errado. Então realmente é uma posição que eu acho que não é legal, não vale a pena testar. Então dá para fazer dessa forma, né? Mas hoje o MMA é uma modalidade à parte. Entendi. Bom, fica uma boa dica aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. E você, meu irmão Rian, para quem já está no MMA e que está ali, batendo na porta, querendo chegar, o que você pode dizer para esses companheiros? O Marcos falou da parte técnica de artes marciais, só que é uma coisa muito mais ampla, né? Tem a parte da preparação física também, né? Esqueci de citar aí, mas é de suma importância, cara. Chegou em alto nível, não tiver uma preparação física decente, né? Focada no que você faz, você está 10 passos abaixo de qualquer adversário que estiver fazendo preparação física, seus treinos certinho. Então é isso. Às vezes o cara tá do Muay Thai ali, aí o cara só faz o Muay Thai, faz a trocação, né, que é o strike, né, bom de strike, mas vai pegar um cara que é bom de Jiu, né, é assim, né, 50-50, né. Aí quando você pega um cara completo, que é bom de Jiu e bom de strike, né, bom de grappling, bom de strike, bom no chão, bom em pé. Então o MMA em si, você tem que aprender tudo, cara. É difícil falar por onde começa, é até difícil dar essa resposta. Não precisa ser excepcional em tudo. Não precisa ser bom em tudo, você tem que saber tudo. Você tem que saber, infelizmente essa é a frase. Atacar você e defender, tem né? que saber Esse que é o tudo. divertido do jogo. Né? Não precisa ser bom, entendeu? A gente vê muito strike ali no UFC, que os caras não levam pro chão, mas toda defesa, todo ataque de queda, eles conseguem defender e sair bem. Para manter de pé, para conseguir ficar na área sua de conforto, que é em pé. Então é muito difícil você responder essa pergunta, né, cara? Que é não é uma receita pronta, né? Não tem, cara. Entendi. Então você tem que
treinar mesmo, preparação física. Aham. Faça a corrida, é fundamental você tá com o cardio em dia. E, cara, vai procurar uma academia de Jiu, pra você ficar bom no chão, vai procurar uma academia de Muay Thai, kickbox, o que seja, que tem porrada. E é isso. Fica bom no chão, fica bom em pé. Isso aí dá tempo, sim. Dá pra fazer. Ô, A Rian. gente trabalhando, suando, eu trabalhando dentro de carteira assinada, eu fazia tudo. Né? Não tinha horário, igual eu falei que 5 horas da manhã, eu tava lá, eu abri a porta da academia pra poder treinar. Aham. Então, fazia minha preparação física todos os dias, fazia a parte de Jiu após a preparação física, que era 6 da manhã, e depois fazia a parte de strike, né? E saía treinando lá para Belo Horizonte, de motoca, para poder treinar com o pessoal do MMA, onde que eu pude ter essa evolução. Então, a parte mais difícil de tudo isso não é por onde começar, é aonde que eu vou abrir mão aqui para conseguir colocar nos meus treinos, que é o tempo que você tem, que é o mais importante de tudo, é o tempo. Né? Você tem que abrir mão, tem que ter tempo, se você quer ser um bom profissional. Pagar o preço, Pagar né? o preço. Pagar o E é preço. caro, Mas viu? a gente está acostumado tanto com perrengue, né? Porque assim, a gente estava falando até um pouco mais cedo também, mas está acostumado a andar para quilômetros para poder ir para o treino. Hoje a gente tem uma motinha que leva a gente para cima e para baixo, então já ajuda demais. Não tem que andar. Mas nós não lembrava disso, né? Cara, eu falei essa parada do vale, do ticket aí, não a gente lembrava andava disso. pra caramba para poder chegar no Não treino. era Quando longe, tinha o velho. vale, era um benefício para poder ir treinar. E Era depois do muito treino longe. cansado, você tinha que voltar tudo a pé de novo. Então tinha esses BO. E a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente sempre vai arrumando um jeito, uma solução de continuar treinando, de continuar trabalhando. E aí hoje as coisas começam a ser mais fáceis, entre aspas. Você não precisa sofrer tanto. Por exemplo, o treino hoje, a gente treina pesado, né? Mas, por exemplo, a preparação física, às vezes você faz uma preparação física que você nem, tipo assim, não faz aquele esforço máximo. Aí você fala, cara, é isso, preparação física, você pensa, e que às vezes nem vai dar resultado, porque você está acostumado a sofrer, a se lascar mesmo. Você acha que preparação física você tem que todo treino, você tá ali dando pau na máquina, indo no seu limite, mas nem sempre é assim, cara. Às vezes você vai chegar lá e o ideal para você não é fazer um treino pesado porque você está cansado. Às vezes é fazer um treino mais regenerativo, para que você consiga se recuperar melhor do seu treino e no outro dia você conseguir treinar bem, ou na outra semana você ter uma performance melhor. E aí você vai entendendo, até a gente está conversando com o nosso treinador Johnny e nosso nutricionista, né? E a gente sempre teve um problema, assim, que é geral, até não falo só do Brasil, acho que do mundo. É difícil encontrar nutricionistas, a gente consegue fazer um bom corte de peso. E nosso treinador, ele viu essa dificuldade, que ele precisou de preparar um atleta do UFC para poder bater peso, ele tinha essa dificuldade de achar pessoas para fazer. Então ele falou, cara, não estou achando, então vou ter que estudar esse negócio. Ele estudou, se formou como nutricionista e hoje ele, cara, a gente faz as coisas assim, dieta muito fácil. E aí você acha que não vai dar certo, porque, cara, tá errado, eu não tô sentindo fome. Eu não tô ficando estressado, porque às vezes você acha que você tem que ficar... Porque quando você tá com low carb treinando, você fica naquela abstinência de comer açúcar, de comer carboidrato, e aí você começa a ficar estressado. E aí quando você vê que tá Nós tudo tava normal, lá em Las Vegas, cara, lá fazendo compra. comendo. Lá na loja, lá fazendo O cara compra. acabou de Pô, bater o peso, que eu aí vou- ele chega com a batata Ruffles na mão dele assim, pra dar pra ele comer. Fala, cara, Nossa. pode comer isso? Mas pode, irmão, você quer sódio, você precisa de sódio agora. Enche, daqui a Aham. pouquinho Você repor. daqui a pouquinho a gente fala o porquê. Aí toma, só come. Não, só come. Muito Pode ficar inteligente. feliz. Aí Umas você tá paradas assim, que você não... caramba, cadê o sofrimento? Eu vi uma Tá muito foto, massa. eu ia te mostrar, mas eu esqueci. Quando eu tava, tipo assim, eu fui treinar com eles, com o Márcio, com o Johnny, com o pessoal lá do Rolls, só que eu treinava lá em Betim ainda. E tipo assim, fiz só um treino, 2 treinos. Eu ia treinar com um cara brabo de Minas Gerais. Esse cara era promessa já pra entrar no UFC. Então, fui treinar com eles. Aí tem foi quase um mês antes da luta. Como é que tava o meu rosto, meu irmão? Fininho, parece que eu tava assim, passando fome mesmo, sabe? Um mês É a antes da foto luta. da LFA, né? Da pesagem Da LFA, mas antes ainda, tava no treino. Nem era da pesagem, era no treino ainda. Então já tava com o rosto todo seco, olho fundo.
Aí você vê no dia antes, você vê como que é muito importante todas as áreas. A gente fala preparação física, é tudo importante. Nutrição, né, que é o que você come, manda muito no seu rendimento. E você vai ver lá em Las Vegas, lá nós sempre compramos normalzinho, cara. E eu tô no shape ainda. Pô, você tá no shape. Tô bem. Depois a produção puder procurar aí uma foto dele no LFA e uma foto dele no Contender, pra você ver a diferença física que tava. Assim, no LFA, cara, você vê que tava bem debilitado. Ou seja, sofreu muito no corte de peso. Sofri demais. E isso pode custar caro na luta, entendeu? Eu sempre sofria, cara. Porque demora. Você corta o peso antes da luta. E depois você volta. Você tem a reidratação. Quanto mais você voltar, mais vantagem você tem, né? Quanto mais peso você conseguir recuperar, melhor. É melhor. Tem cara que recupera ali. E como é que você faz essa parte de corte de peso? É igual a gente vê? Você põe lá umas 2 blusas, vai pedalar, vai correr, vai suar tudo. Não, pois é. Aí tem um negócio. Achou que era sofrido assim. Já achava que era mais sofrido. Isso aí já é sofrimento. Hoje, nesse ponto de vista nosso. Sabe? Entendi. Era tranquilo pra gente, mas muita gente faz errado ainda. E às vezes o errado dá certo. Mas eu acredito que se você consegue focar todas as suas energias para dentro do cage, tá ótimo. Bom, você já treinou todo o camp, já fez todo o seu esforço máximo. Agora é só corte de peso, descanso. Só isso. O seu foco é em cortar o peso. Então, quanto menos sofrido for aquilo e menos de demanda física, melhor. E aí a galera confunde muito. Tipo, você acha que você tem que ficar fazendo atividade, tipo, correr com capa de chuva. Bater manopla com capa, fazer bike com capa. Não, é deitar ali. A gente tinha uma manta que eles oferecem pra gente, né? Que você disponibiliza a manta ou uma sauna portátil. Já deixa tudo no jeito, cara, pra você não sofrer. Tem cara de que pega e sofre. Ainda quer sofrer, tá ligado? Ele vai, não, eu tenho que fazer, cara, porque quer sofrer. Porque tem o lance do sofrer, pagar o preço pra conseguir a parada. Pra consciência ficar em dia. Vai ficar, tipo, acho que é pra ele ficar confortável. Confiante. Tipo assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu não quero perder, então eu também não vou ficar descansando. Não pode descansar. O cara acha que ele não tem direito de descansar. Eu não pode descansar, porque se eu descansar, o meu atleta está treinando, meu adversário pode estar treinando, entendeu? Então é muito essa vontade que eu acho que o atleta tem que ter mesmo essa fome, sabe? Não é do caráter do atleta ele querer ser um cara preguiçoso, mas o treinador inteligente que tem que chegar e falar, não, peraí, agora você vai descansar, não vai fazer nada. Que foi o caso de pós-luta dele. Ele estava bem, a luta foi tranquila, né? Mas o desgaste do camp foi pesado. Então ele está tranquilo, mas é numa dessa daí que às vezes ele tem um estiramento muscular, né? Ele tem uma lesão, às vezes uma torção, alguma coisa assim que pode deixar ele de molho aí por muito tempo, sendo que não precisava. Pelo excesso, né? É pelo excesso. Entendi. Então aí você tem que respeitar o corpo. E aí quando a gente chegou lá, o corte de peso era deitar dentro da manta térmica lá, ligava na tomada, ela esquenta, soa pra caramba, depois ia pra dentro da banheira, tirava mais um pouco. E o suporte é tão grande que eles te dão tudo, eles te dão até uma pasta pra você passar no corpo, pra você transpirar mais. Chama Sweet Então Swat. tem tudo, irmão, tem tudo pra você. Tecnologia de ponta, pra você tirar peso. Aí cansei, não quero fazer mais a sauna portátil. Vai lá, esse apartamento lá já pegam com a banheira aquecida. Liga a água, fica ali de boa. Fica relaxa, dorme. Muito fácil, cara. Então, aí eu levantei, assim, cadê a manopla? Que manopla, já vai descansar. Vai dormir, só. Esquenta, Leão. Daqui a pouco nós vamos ajeitar, se alinhar o treino direitinho, mas agora não. A gente se cobra, querendo ou não, a gente sabe que tá no caminho certo, mas a gente se cobra aí. Né? Isso é todo mundo. E eu falo, ó, aí é recado para quem tá assistindo aqui. Se você é atleta, tá no seu corte de peso e tá sofrendo muito no seu corte de peso, tá tendo que bater manopla, correr, se esforçar demais para se desidratar para bater o peso, irmão, tá errado. Tá errado. Por isso eu falo assim, com experiência própria, eu vivi essa experiência, meu irmão viveu essa experiência, os atletas que treinam com a gente viveu, e às vezes na cabeça da gente a gente fica com medo, achando que vai dar errado. Cara, tá muito fácil, vai dar errado. Não, vai dar certo porque tá fácil, entendeu? Se você tá conseguindo atingir os resultados fácil, é porque vai dar certo. Isso às vezes é um pouco até de crença limitante, saca? Mas estudem um pouco, galera. Inclusive, informação tá aí. Hoje a gente tem internet. Se o cara acessar
O site do UFC, por exemplo, tem todo o protocolo lá de corte de peso. É só seguir o que os caras estão fazendo, entendeu? É só Tem tentar. Tudo, cara. Tem tudo, cara. Tudo disponível na internet hoje em dia. Tem 300 Só que a galera- páginas, eles te disponibilizam tudo Exato. falando. Mas nada melhor que ter o profissional junto Não, para aí ele ler facilita, ela não precisa chegar e te direcionar, né? A gente tem o Muito Johnny, mais quem não show. tiver o Johnny aí, que Aí, se vire, né? Tendo Johnny já abriu as portas aí para quem quer saber mais sobre nutrição. Aí segue o John lá, quer ser um profissional em qualquer artes marciais, em qualquer esporte, até fisiculturismo também ele atende. Aham. Então o cara conhece mesmo, não quer sofrer, procura o cara que ele Fala conhece. com o Johnny. né? Fala com o Fala com o Johnny. É. Rapaziada, esse papo tá muito bom. A gente falou aqui já um pouco de como vocês começaram, falamos um pouco dos bastidores, dos perrengues ali, estamos falando da preparação, do corte de peso. E como é que tá o plano futuro agora? Né? O Max, vocês falaram aí de estamos a 2, 3 lutas ali que precisamos chegar. Eu acho que vocês vão chegar. Quando são as próximas lutas? Você está em que momento agora, Rian? Você está na fim de temporada? Tá Cara, na pré-temporada? Como é que Eu tô tá? no momento de amanhã pode parecer luta, né? Eu já tô nessa pegada já. E o UFC é muito disso, né, cara? Você pega os atletas e uma luta ali que se tiver pronto, eles já te chamam ali, tá pronto, vão aí, então tal dia, final de semana que vem. Então Isso que eu ia te perguntar. Alguém pode te ligar hoje e te propor lutar semana que vem, ou seja, você já tem que estar pronto. já tem que estar pronto. Você não tem tempo do tipo, vou voltar. É tipo aquela ligação da Câmara Secreta lá, da Liga da Justiça, né? Ligou, tem que estar pronto. Já filho. tem que estar Pegar pronto. viagem. Pega e vai. Então, cara, Entendi. tô trabalhando com esse pensamento. Não Sim. que o Johnny ou o Max me cobra, tá assim, mas eu me cobro, tá assim, sabe? Uhum. Eles até falam que pra eu pegar mais tranquilo esse fim de ano, porque o Davi acabou de nascer, né? Fiquei muito tempo, que ele é muito desgastante, dormi no hospital, quase um mês dormindo no hospital. Então, mas mesmo assim, eu tava dormindo lá, ali era eu precisava de dormir, se eu dormisse na rua ou no carro, eu precisava de treinar. Eu dormia lá e treinava, cara. Uhum. Essa era a pegada. E, pô, cara, tô pronto, né? Mas eu creio que até em janeiro, fevereiro aí tem luta pra gente, né? E vai ser até bom, porque a gente se estrutura melhor, né? Questão de patrocínio, de coisas administrativas que é pra resolver. E é isso, né, cara? E o meu irmão falou uma parada que é muito importante, né? Que é eu estando abrindo a porta lá, ele já tá lá dentro. Até a possibilidade de cair alguma luta e ele pegar também é muito grande, sabe? Então isso tá abrindo, eu falo, eu quero ser um rio de água fluida, cara, que abre as portas ali para os meus amigos, que vai abrir as oportunidades para os meus colegas de treino, meu irmão, meu treinador. Então é isso que eu sempre sonhei e tá acontecendo. Uhum. Não só o meu sonho, eu sonho o sonho dos outros também, cara. E tem caras realizar. excepcionais com a gente lá, né, bicho? Tem, cara. Eu pergunto pra mim, eu falo pra mim e falo assim, sério, essa conversa que a gente tá tendo, igual eu falo, a conversa que eu tenho com Deus também é a mesma pegada. Assim, Deus, por que eu, cara? Tem cara lá que tem 16 lutas, cara. Cara tem 2 derrotas. Top 1 do Brasil. Top 1 do Brasil. Tem cara lá que lutou fora já, tem um cinturão fora. Pô, eu lutei Copa Regional aqui. Regional Copa aqui. Pão de Queijo. No Pão de Queijo, sabe? Lutou com o Roy Nelson lá, pô. Pois é, a luta. Cara, então eu sou a realidade que o improvável pode acontecer, o impossível pode acontecer. Cara, e realmente não é história triste, tá? É o impossível pode acontecer. De tudo ali é o mais improvável de estar em algum lugar que eu cheguei, que tá nesse lugar que eu cheguei, que é o UFC, era eu, cara. Meu irmão tem mais luta, o pessoal lá tem mais luta e eu só acreditei, mano. Eu vou, eu quero. Então, Esse é o poder da confiança, hein? confiança, E da preparação, né? E tem que ter fome, né? Você tem que ter fome mesmo da parada e estar pronto para quando a oportunidade vier. Perfeito. A diferença é o quê? Ele estava pronto. O contender veio, mas ele poderia estar fora de forma, poderia estar sem treinar, poderia estar lesionado. Não, mas ele estava pronto. Se tivesse que lutar na semana que vem, ele estava na melhor fase da vida dele.
Então, eu acho que é uma energia de atração, sabe? Tipo, você não entra no UFC e depois se torna um atleta do UFC. Você se torna um atleta de nível UFC e aí a oportunidade vai aparecer para você. Acho que até tem um livro do Segredo da Mente Milionária, que eu já assisti, que eu já li uma vez, e esse livro fala sobre como você lida com dinheiro e tal, e que às vezes a galera quer ser milionário, mas ele não comporta, ele não está pronto para receber. É o cara que ganha na Mega Sena e ele fica pobre daqui 3 meses, entende? Gasta tudo. Não sabe lidar com milhões. Então, o Ryan, ele já estava pronto para poder ser um atleta do UFC. Não um top 5, obviamente, né? Mas estamos chegando, né? E muito possível isso também, de ser top 5, de ser realmente um cabeça da chave aí também. Mas é realmente essa parada de você realmente estar pronto, estar preparado para a oportunidade, fazer o que os caras fazem, olhar os números. Se você for no site do UFC lá, você vai ver que tem os dados de cada atleta. Pô, esse atleta ele consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, ele consegue derrubar tantas vezes. Eu tenho que conseguir minimamente fazer isso no treino. Minimamente ter esses resultados no treino. Então, se eu estou conseguindo ter esses resultados no treino, quando eu for lutar, as lutas vão parecer fáceis. E aí os caras vão olhar para mim e falar assim, pô, esse cara aí tá em outro nível, ele pode lutar esses eventos, mas não, você tem que botar ele em evento grande. E aí um dos caras que olhar, às vezes ele tem essa carta na manga, que foi o caso dele. O cara olhou, viu que faz esse cara aí dá para colocar. Aí ele tem que estar pronto, ele, né? Tem que estar pronto. Exato. Testaram ele uma vez, ele entrou, na verdade, no LFA. Eu digo como um azarão, né? Não sei se ele concorda comigo, mas... Eu nunca entrei como favorito. Nunca entrei como favorito. Acho que talvez só nessa do Contender. Do Contender eu entrei como favorito por ser brasileiro, né? O adversário. Os caras lá brasileiros, pô, brasileiro, o cara é sinistro. Problema. Só por isso, né? Eles já valorizam já. Se for ver por questão de luta, o Trent Miller tinha muito mais nocaute que eu. E tinha uma vitória a mais, se eu não me engano. Então, se fosse ver por estatística, né? E todas por nocaute, né? Chute, tudo, nocaute com chute, cara. Mas o jeito que você finalizou ali foi... Pareceu fácil. Mas sabe o que eu falo? Pareceu fácil. Exatamente, ou seja, muito trabalho. A questão de pensamento. Eu tinha ganhado muito antes de ter lutado. Eu de estar ali, eu já tinha ganhado. Tinha ganhado de conseguir o dinheiro lá pro Marcos, da viagem do Marcos tá aí com nós. Você tem que ver a energia que eu entrei, meu irmão. A energia já tá assim, já tô ganhando. Né? Já sou vitorioso, cara. Exato. Meu irmão lá com o corre. Tem uma vez que o Johnny falou com o meu irmão assim, o Marcos chegou perto do Johnny me contou, ô Johnny, eu tô muito nervoso aí, tá mais nervoso que ele. Porque dessa vez era ele assistindo, né? Eu tava feliz, cara. Nada, pode dar tudo errado, entendeu? E eu não posso fazer nada. Pra mim, já deu tudo certo. Sabe, já meu irmão tá ali, o John tá ali, eu tô em Las Vegas, cara, nunca pensei em pisar em outro país. Eu já tava conquistando a vitória, não que eu não queria conquistar a vitória no Contender Series, mas ali pra mim eu ia me divertir, era fruto de tudo que eu conquistei, eu ia me divertir, dar uma melhor, ia sair rindo. É a parada que você falou bem no início aqui da nossa conversa, aproveitar, que é o propósito... saber aproveitar o processo. O processo, viver o processo. Você falou isso no começo da nossa conversa. Mano, você curtiu o processo, é o mais gostoso de tudo. Você luta com a áurea, com a energia sobrenatural. E essa postura que eu lutei foi 2 semanas. Ele que me corrigiu. Eu lutava aqui, fechadão, travadão. E essa energia de eu lutar leve, cara, fez eu ficar mais solto, fluido. Qualquer hora pode vir, esse cara vai tomar, eu vou matar ele. 2 segundos de luta, cruzar tchau, direto, já pegou vai dormir, o primeiro. Descanso. É muito bom, cara, muito essa bom. energia de tá presente, perto de pessoas que você ama ali nesse momento. É importante demais. E o tanto de gente que você representa, né? Vocês representam aí hoje no esporte, na cidade, cara, porque assim... essa energia que tem que ser canalizada também. Muito bom, muito bom. A gente está construindo história, né? Estamos construindo uma história nova. Uma página por dia ali. Trazendo pessoas. Hoje você já faz parte dessa história também. Né? Você já tem um processo com a gente. Meu treinador faz parte, meus colegas de treinos fazem parte dessa história.
Todos nós ali estamos criando um ecossistema, e inclusive, né, se puder ter mais pessoas assim para somar a equipe, para a gente poder ter uma estrutura melhor, a gente poder ter um conforto maior, porque realmente, igual eu falei, não precisa ser sofrido, né? A gente tem essa de que eu tenho que sofrer, e essa fome, essa vontade, ele não pode perder, porque se ele perder, ele perde a vontade de vencer. Então, a gente não quer tirar isso dele, mas a gente quer apenas que ele ser o cérebro por trás da operação. Sim. Tipo, quanto mais gente trabalhando nos bastidores, mais ele consegue se concentrar naquilo que importa para performar, né? E uma marca que às vezes chega e ajuda a gente, e entra com a gente na equipe aí, às vezes soma muito mais do que eles imaginam, né, de poder dar um certo alívio aí, daí não ficar preocupado se no final do mês ele vai ter que pagar um boleto, se ele vai dar conta de pagar esse boleto, porque ainda a gente não... A galera acha que a gente entra no UFC, que a gente começa a receber um valor por mês, alguma coisa, a gente ganha quando luta. E assim, são bem pagos, né? Mas quando luta. E ele ainda não lutou pelo UFC, vai fazer a pré-estreia dele agora. Se classificou para o UFC. Né? Foi um evento como se fosse uma peneira que a gente participou. Né? Como é que ele falou lá? Uma seleção de trabalho, né? Processo seletivo de cara. emprego mais caro. Entrevista de emprego do mundo. Maior entrevista de emprego do mundo. Mais difícil. Mas, cara, é tão real isso que eu falei, que quando você entra, normalmente no UFC, tem uma trilha sonora que o atleta escolhe, uma música, né? Para quem nunca viveu, isso é muito importante saber, né? Esses detalhes. Que quando você entra é um silêncio total, né? As luzes ali, os donos, né? Que não só o Dana White, né? Acho que o nome dele é Shelby, os outros caras lá que são sócios, né? Tudo sentado com caneta na mão. Então, te avaliando de passo a passo. Então, realmente é uma entrevista de emprego, sabe? Tudo que você faz, a postura que você entra, o que você fala, entendeu? Tem muito cara que eu vejo que, eu falo, quando você quer entrar no UFC, não assiste o UFC, assiste o Contender Series, que ali é a porta de entrada. Então, você vê que o cara ganhou a luta, realmente é uma luta boa, às vezes uma luta não foi tão bonita, mas dava para ele entrar, conseguir o contrato, mas fala algumas coisas que não agradam o público, porque hoje em dia você é uma imagem, o UFC vê isso, né? Você vender bem, eles ganham bem. Se você vender pouco, se é um cara que não vende nada, eles vai perder dinheiro com a luta sua. Imagina, sei lá, o dono do cinturão, mas você não vende, você não tem uma imagem, você não tem nada, mas você está lá agarrando o cinturão lá, que poderia estar na mão de outro cara que vende muito mais que você. Então você é uma imagem. Então eles veem muito isso aí, cara. Então é uma seletiva de emprego tremenda. Trabalho psicológico e sua hora lá na parte técnica lá dentro do queijo, quando dá o play lá. Entendi. No fight. Cara, você falou uma coisa interessante que me veio à cabeça aqui, da gente comentar sobre aquela luta. Na verdade, assim, ó, Popó e Vandy. A gente tem essa luta do Popó e Vandy que rolou aí há alguns dias, aí, algumas semanas, mas aí me faz pensar em duas coisas. Em saber vender, né, dentro da luta ali, desde antes da luta, né? Quando tem lá como é que a gente chama? Quando os dois se enfrentam? A encarada ali já tem um show business ali de negócio. Ele é muito importante. Dentro do octógono. E o que esses caras fizeram depois com o que aconteceu, né? Você viu depois? Você viu depois? Da marca lá do hambúrguer. Então, essa parte? Não vamos falar o nome dessa marca, não, porque eu não tô pagando. Exatamente, isso que eu não falei. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Mas assim, cara, primeiro que eu queria comentar e gostaria de saber a visão de vocês. A gente tá falando de dois grandes lutadores, né? O Vandy e o Popó. Duas lendas, né? Duas lendas do esporte brasileiro que já estão, né, mais velhos ali, talvez nem precisassem lutar. Será que eles efetivamente precisam? Ou porque eles ainda amam o esporte ali de combate? Ou eles amam o show business do negócio? Que vão para uma luta dessa? Qual que é a visão de vocês nesse ponto? Assim, cara, o lutador mais velho, ele tem que continuar lutando? Ou ele tem que virar a chave e ir para outro caminho? Eu acho que ali no caso foi essas lutas, quando vão esses atletas que são aposentados e tal, muitas das vezes são lutas de exibições e às vezes tem regras de controle de força,
às vezes não pode ter corte, né? Algumas regras de quando os caras já estão... É tudo combinado no contrato. Uhum. Aí vamos supor, eu quero lutar, mas, pô, tô velho pra esse negócio porque a gente gosta realmente. A gente é viciado nessa adrenalina, nessa emoção, na fama, no público, essa energia ali, irmão. lá. Isso é viciante. Não dá pra falar que é só pela grana, não, isso é né? viciante, Tem outra irmão. coisa que só o lutador ele sabe. Tanto quando eu lutei a primeira vez, não sei se foi assim com o Rian, mas quando eu pisei no cage a primeira vez, eu senti uma emoção, assim, que eu falei, cara, eu quero viver isso de novo. Eu gostei desse negócio. É viciante, cara. Adrenalina Uma descarga de adrenalina. Um negócio que só ali te proporciona, que eu não consegui achar em nenhum outro esporte. A gente praticou outras modalidades, talvez um esporte radical ofereça, mas ali é muito próximo disso. E quem é de esporte radical sabe que a adrenalina é viciante. E aí eles querem sentir essa emoção de novo, querem reviver isso, os amigos querem ver ele lutar de novo também. Então é uma junção de coisas, mas obviamente também, pô, eu quero, mas não vou fazer isso por pouca grana. Eu sei que o meu valor, né? O valor deles como atleta. Então eles, às vezes nem eles, às vezes os empresários vão acordando, chegando no número que eles acham ideal, nas regras que eles acham ideal. Falar, ó, luto com você, igual o caso, o Vante poderia falar, eu luto se for MMA, porque é a minha área. E aí não tinha pro Popó. Mas como era boxe, aí o boxe ele aceita. E o Vante também, boxe eu aceito também, porque a gente acaba treinando muito boxe e a galera do MMA gosta de boxe. A gente acaba, a nobre arte ali, ela é viciante mesmo. Então a gente gosta de boxe, gosta de lutar, mas é outro esporte. Não dá para comparar um atleta de boxe com um atleta de MMA. Tanto um atleta de MMA lutando boxe, quanto vice-versa. A gente viu isso no McGregor contra o Mayweather. Que assim, a diferença técnica ali é muito grande. E eu achei, assim, muita gente criticou, achou que aquilo ali foi realmente muita violência e tal. Mas, cara, foi business, é entretenimento. E convenhamos que foi um entretenimento e tanto, que a galera gostou mais da treta do que da luta em si. Tem gente que até hoje nem a luta assistiu. A grande maioria eu falo que deve estar assistindo, nem assistiu a luta, só viu os cortes, só vê a briga, né? Só a briga, só o problema. Então, foi uma jogada assim que foi uma repercussão muito grande. Pessoal do marketing, da publicidade, que se vire depois, né? Se viraram bem, inclusive. Se viraram bem, né? Se viraram bem, porque a retratação deles aí no final era importante, e eles pronunciaram falando que não, que a gente realmente não apoia a violência, mas que a gente não vai deixar de apoiar o esporte por causa desse acontecimento, que a gente vai continuar incentivando e continuar apoiando lutas. Então foi a resposta que todo mundo queria ouvir. Que a preocupação de nós atletas era isso, cara, porra, será que as marcas não vão querer dar com a gente mais? O que será que eles não vão querer participar? Depende, irmão, depende do perfil da sua empresa. Né, foi o que o Rian falou, né? O cara tem que saber se vender. Depende do perfil da pessoa, do atleta. Exato. Porque no MMA você vê que tem muito cara disciplinado e tem muito cara lá que vai vender a imagem da forma sendo um vilão, entendeu? Bad boy. Tem um cara que faz igual aquele, o Shannon Miley, ele fazendo os vídeos dele treinando com o cigarrinho do capeta ali. Leite Dias. Então tem muito cara ali que, pô, vem da imagem dele. Se a empresa quiser comprar, tudo bem. E do jeito deles dá certo, cara. E, tipo assim, acaba atraindo. Já tá num patamar que eles escolhem o tipo de patrocínio que eles querem aceitar, né? E as marcas ficam vendo, né? Imagino eu que as marcas ficam vendo essa performance, além da performance de você vencer ou não, o que você representa e com quem que você conversa. Né? Exatamente. Que assim, foi fenomenal, né? Porque assim, eles transformaram aqueles limões em uma limonada para muita gente tomar. Exatamente. Né? Pegar os dois ali, depois criar aquele comercial, aquela propaganda lá do hambúrguer. Vamos falar o nome, foi né? sensacional. Cara, mas como é que foi legal demais. Todo mundo achou que aquilo ali era IA, inteligência artificial. Os dois juntos ali? Os dois. Todo mundo falou, mandaram pra mim, né? Eu falei, aí depois mostrou os bastidores ali, ele conversando e tal. Aí na programa eu falei assim, leva pro filhão. Cara, inteligentíssimo. Aí eu pergunto pra você. Tá tudo de boa, tamo em casa. Foi entretenimento demais. Quantos que eles não devem ter ganhado naquilo ali? Você acha que eles não saíram felizes com muito dinheiro no bolso, não? Não só eles, porque aí as marcas também entraram, pegaram o gancho.
Quantos caras que nunca viu box, tava lá compartilhando um vídeo lá da marca de hambúrguer por causa do. Pô, e os dois aí? Mas Só esse é o pelo barulho, contexto. né? Esse é o barulho, assim. E aí o ponto de reflexão é, será que as marcas estão olhando para a luta ou elas olharam para o que aconteceu, de fato? As marcas querem engajamento, né? Querem engajamento, né? Querem números, querem pessoas. Só que É o aí depende contexto, do né, tipo dos de engajamento dois. que você quer também. Né? A empresa tem que avaliar se aquilo vai trazer uma repercussão boa para as vendas ou não. Uhum. Resumidamente falando, a empresa quer vender. Então, se ela fizer alguma ação que vai potencializar as vendas deles, né, tá maravilhoso. Né? E você que é do marketing, você sabe dizer mais do que eu, que cada detalhezinho, cada milímetro ali numa empresa grande pode fazer um ajuste ali que pode mudar milhões, entendeu? Do cara faturar milhões a mais num mês ou num ano, né, em comparação ao ano anterior. Então, o marketing hoje é muito importante. Eu acho que a empresa que quer ter um atleta, quer patrocinar ou ter um atleta como parceiro, tem que avaliar se aquele atleta é o perfil que você quer. Se ele passa a imagem que você quer naquele momento também, né? Porque às vezes a empresa está vivendo uma fase hoje e aí no outro dia, pô, para essa fase de hoje faz sentido, depois passa a não fazer mais. Ou às vezes essa fase de antes não fazia sentido, mas agora a gente está precisando desse cara, precisando dessa imagem, estamos precisando de um cara que vai trazer esse público pra gente, talvez. Porque um cara que patrocina o IA, por exemplo, hoje, de primeiro momento, ele já vai ter os olhos ali de entusiastas da luta. Esse é o mínimo que o cara vai ter de engajamento. E depois, como ele vai usar isso para poder atingir mais pessoas, abrir esse leque. Perfeito. Aí é uma empresa, uma ciência por trás na qual eu não tenho conhecimento. O que eu acho que é importante é, por exemplo, o Rian, e quando a gente pega outros esportes de nicho que não é o futebol, né? Futebol a gente sabe que tem cifras exorbitantes, é olhar para o que o atleta representa no cenário atual e o que ele pode representar ainda, né, a longo prazo, porque essa questão de você investir custa caro, mas precisa ser construído algo. E quando você quer conversar com a audiência, nada melhor do que você conversar através do atleta, porque é como uma bolsa de valores. Né? Assim, hoje você investe num atleta, você apoia, patrocina um atleta que ele está na curva ali, está subindo, que a sua marca vai junto, você vai valorizar. E ainda existe por trás uma questão de gratidão, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas a gratidão não só do atleta que recebe o apoio, mas da comunidade que tem em volta, que passa a ver aquela marca como com bons olhos, uma marca apoiadora do esporte, né? Na semana passada, no último episódio, a gente esteve aqui com o Roberto Moreira, um abraço para o Roberto Moreira, que é vice-presidente da Federação Mineira de Tênis e Beach Tênis, e é coordenador de projetos sociais, de projetos de tênis infantil. E ele trouxe um pouco dessa visão de é preciso se capacitar para formar melhores atletas, é preciso ter também pessoas que apoiem o esporte fora das quadras para criar esse ambiente sólido. Então, assim, hoje, né, recente, a gente tem o João Fonseca, um tenista aí que está despontando, mas ele já foi um jovem, já foi um desconhecido ali dentro do esporte, que as marcas, estrategicamente, elas precisam criar esse olhar atento de ver quais são as próximas joias que serão reveladas. Não adianta você querer apoiar alguém só quando a pessoa já está lá com o holofote. Né? Isso aí é igual você falou, né, Max? Isso aí às vezes é uma onda que passa. Um gancho, né? É um gancho. Rolou a briga lá entre os dois, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Os caras criaram uma grande sacada. Até para apaziguar a parada. Até para apaziguar a parada. Mas o outro olhar também, eu acho que ele é muito válido, quando fala assim, não, peraí, vamos construir algo juntos. Por quê? Porque a longo prazo isso vai ser mais sólido. Que passa também, né, rapaziada, e até uma próxima pergunta para vocês, que é, eu fui atleta também, né, fui atleta do rugby, tive o meu período ali de jogar em alta performance, e a gente sabe que esse período ele tem vida útil, né? Porque assim, o corpo cobra, a vida cobra, né?
outras responsabilidades. Mas, então o atleta ele tem que ter uma carreira, precisa ser assistido durante essa carreira, ter pessoas que trabalhem em conjunto para ele, e pensar assim, cara, o que eu vou fazer depois que eu parar de lutar? Não necessariamente que você não comece a pensar nisso agora, porque você tem um monte de luta aí para enfrentar, para ganhar, você também. Mas, o que a gente tem que começar a pensar, em que momento que vocês acham que é o momento de olhar e falar assim, cara, eu preciso construir o meu pós-vida de atleta, né? Porque é um pouco do que a gente vê, cara, Mike Tyson, o Popó, o Vandy, ninguém quer largar o osso, ninguém quer tirar o pé ali do ringue, todo mundo quer participar. Então, de que forma que a gente pode ocupar os espaços e quais são os espaços hoje dentro dos esportes de combate que precisam ser ocupados? Que tipo de ajuda, que tipo de suporte a luta precisa? Desde da luta em Minas Gerais a nível mundial, assim, na visão de vocês. Você quer dizer o que o esporte precisa para poder alavancar? Pra poder... Quais são as cadeiras, né? Quais são as funções que fazem falta hoje no esporte de combate, que não existem? Hoje a gente sente uma necessidade, que eu vejo, muito grande de ter a ciência com a gente, saca? De ter realmente especialistas, profissionais ali por trás que estão focados na performance do atleta, por exemplo. Aí hoje, a cada dia está melhorando um pouco mais, né? Mas a ciência, eu acho que acredito que a ciência do Brasil, ou assim, falando de forma leiga, não sou um entendedor, mas ela é muito cheia de, como que eu posso dizer a palavra? Cheio de preconceitos. Tipo assim, às vezes o cara nem se dá o trabalho de estudar, ou às vezes se apega a estudos que apenas reforçam a ideia que ele já tem e não está aberto a escutar, a ver outras coisas, a ir para fora para aprender, a ver o que os outros atletas, os outros países estão fazendo. Então, acho que até no futebol mesmo você vê isso. Tá? A medicina esportiva hoje no Brasil, no futebol, ela começou a evoluir mais em pouco tempo para cá. Mas até então, até o momento, né, na verdade, você colocar um atleta do Brasil para poder jogar na Europa, irmão, a grande maioria vai ter que nadar muito de braçada para conseguir acompanhar os caras. Aí o cara, quando chega lá, ele vê que, nossa, aqui é outro mundo, é outra parada. Mas por quê? Porque tem a ciência por trás. Acho que falta isso, falta bons profissionais, né? Bons profissionais que estão, bons preparadores físicos, nutricionista, nem se fala, cara. Igual falei o caso do meu treinador, porque é difícil realmente. O cara, às vezes, você quer fazer um corte de peso, o cara te passa uma dieta de bodybuilder, sendo que o bodybuilder ele tem que bater o peso, né? E no outro dia ele só tem que posar. A gente tem que bater o peso, no outro dia tem que sair na porrada com o cara. Tem que performar, tem que ter com a resistência isométrica, de fazer força, a resistência do maratonista. Então, acho que a gente tem essa necessidade hoje de ter mais pessoas, infelizmente, capacitadas para poder ajudar os atletas a somar. E assim, acaba que é uma necessidade. A gente tem que encontrar uma maneira também de que esses caras sejam bem pagos por isso, né? O retorno seja grande. Que hoje o cara que é profissional, um fisioterapeuta, eu vou fazer uma parceria com você e aí eu vou te atendendo aqui e tal, mas como que eu posso retribuir para ele essa parceria que está fazendo? Sendo que eu estou começando, sendo que eu ainda não tenho uma boa imagem, sendo que eu ainda não vendo para ele, não consigo trazer clientes para o cara. Então, é difícil até para o atleta e difícil também para os profissionais também, de encontrar pessoas que estão dispostas mesmo a investir. Porque se ninguém pegar e falar, eu vou investir meu tempo e meu conhecimento nesse cara, porque lá na frente eu vou colher frutos. Que seja com aprendizado, né? Que seja aprendendo como lidar com atletas, falar, pô, já preparei fulano, beltrano, ciclano, que era atleta, e aí o cara já se coloca no outro patamar, porque ele tem experiência na área. Aí o cara vai procurar um preparador físico, mas o cara nunca treinou um atleta. Ele nunca lutou na vida, nunca estudou. Os atletas, os alunos dele são todos alunos comerciais.
esse cara não tá pronto para... Falta vivência, né, cara? Não está pronto para preparar um atleta de alta performance. Entendi. E às vezes é difícil exigir, porque ele vai ter que dedicar um tempo muito grande para começar a explorar um universo novo. E às vezes nesse tempo que ele tá se dedicando, é o tempo que ele tem que abrir mão do aluno personal, que já é pagante hoje em dia. Então nem todo mundo também tem essa condição de investir esse tempo em atletas também. Entendi. E assim, apoio do governo nem se fala, né, irmão? Infeliz, acho que talvez o grande problema hoje nosso, né, do país em si, em todas as áreas, mas eu falando propriamente do esporte, é de apoio do governo. A gente sempre ouvindo falar, que tem verba parada, que tem 200 mil lá para esporte, que tem isso. Cara, tá parado, então o que eu preciso fazer para poder ter acesso a essa verba? Se tem um dinheiro lá, para onde está indo esse dinheiro? Quem que tá ficando com essa grana, tá ligado? Eu falo muito isso. Você chegou num ponto aí que você falou qual que é o ponto para alavancar o esporte em si, MMA, porque o MMA são vários, vamos falar, o MMA são vários esportes, né? Misturado em um. Cara, dentro das escolas, né, colocar que normalmente, pelo menos a minha disciplina foi futebol e as meninas vôlei, né? Só isso que tinha. Então começar, acho que desde pequeno, porque a partir do momento, sei, pô, não tô mais nessa idade, né, de fazer uma artes marciais na escola, mas aí pega um pai aí que é um empresário e vê o filho praticando, aí a visão dele já muda e ele começa a se envolver nesse mundo. Então eu gosto de puxar muito para esse, né, quer mudar uma geração, começa de lá da raiz, né, da semente. Então é muito o que eu e meu irmão viveu, a gente vivenciou isso aí. Na escola da gente era futebol e vôlei, porque para passar tempo. Nós trouxemos, eu e meu irmão, você vê, 2 alunos, trouxe o judô e conseguiu fazer com que a gente tivesse essa atenção dentro da escola, e chama Jogos Escolares. A gente conseguiu, nós 2 sozinhos, trazer um troféu de judô para dentro da escola, nós 2 sozinhos, cara. Então, isso Fomos o primeiro da cidade de Contagem. Primeiro da cidade de Contagem de Betim que conseguiu medalhar nessa competição. Você vê a força disso aí? Aí tinha a placa nossa lá, Ian Max, campeão. Chegar na escola, tinha uma faixa. Você entendeu qual que é a sensação? Sim, cara? Legal pra caramba. Então, isso aí, a gente fala já de alavancar legado ali que nasceu ali, cara. Alavancar o esporte, você vê um tanto de menino lá vendo aquilo ali, não, também quero fazer e tal. Isso aí que precisa. Né? Então, infelizmente, tudo precisa do dinheiro, cara, né? E tem muita coisa que o governo tem, o Márcio chegou a tocar nesse assunto do governo, né? Então, pô, coloca aí mais artes marciais. Você vê nos Estados Unidos, o cara que eu lutei, ele fazia futebol americano desde, acho que falou, 6 anos de idade. Pô, 6 anos de idade, o moleque era, né, aprendendo a andar. Mas começou fazendo um prézinho, já começou a pegar já a maldade, já com um ensinamento diferente. Você vê o top 1 aí do peso pesado, o John Jones, ele era no colegiado lá, americano, fazendo grappling, né? Já era campeão de grappling lá dentro da escola. Então já aprendeu aonde? Na escola. Na base, né, cara? Uma base. Ali que você tem tempo. Difícil você competir com aí você pega um cara que eu vou falar que você não vou falar que deu sorte, que eu acho muito, muito sacanagem falar que o cara deu sorte realizando o sonho dele. Mas, cara, tinha tudo para dar errado. Alex Poatan, cara pegar e disputar vários títulos, vários cinturões, ser campeão. O cara começou com 24 anos de idade. Tarde pra caramba, 24 anos de idade, cara sem estrutura nenhuma, só tinha força de vontade e um no velho que acabava a gasolina. Então o cara tinha um sonho, meu irmão. E essas pelejas, por que os caras têm medo de lutar com o brasileiro? Porque a gente não tem nada para incentivar a gente a querer a correr atrás, né? A gente não tem uma base de um começo, tem uma base, eu vou te dar alimentação, vou te dar suplemento pra você começar. A gente não tem isso, velho. Vai na força e vamos no querer, raça, né? Na né? raça. Então, Na raça do brasileiro, né? Não, inclusive teve uma vez, a gente saiu da luta lá, e quando a gente estava voltando pro hotel, a gente eu conto essa história toda hora. Nossa, é engraçado demais, cara. Porque, assim, todos os brasileiros que lutaram esse dia, né, no evento Contender que a gente foi, eles conseguiram o contrato. E aí, inclusive, tinha um mexicano lá que estava lutando com o brasileiro, e o cara estava amassando o brasileiro. Lutou pra caramba. Amassando, ele estava dando uma aula de luta.
Mas o cara não entregou, meu irmão. O cara não entregou, começou a virar o jogo, aí começou a fazer uns ataques. Quando pensa que não, o jogo muda totalmente. Ele espancou o cara. Espancou até que chegou no último round, o cara já não aguentava mais praticamente, ele não conseguiu o cara. Nós encontramos com o elevador, você abriu a porta, ele com a cara toda inchada. Pô, o olho dele não abria, meu O irmão. olho dele não abria, Que assim, com a cara toda situação. torta. Aí ele, oh, beleza, nós bem sem Ele graça. rindo, assim, ele rindo, Aí ele assim. rindo. É brasileiro, né? Aí, brasileiro. Brasileiro é foda. Brasileiro é muito duro, irmão. Brasileiro é muito duro, Brasileiro é E com foda. a cara toda E arregaçada. rindo, praga. Caramba, esse moleque. isso é Meu, legal pensa demais. no mexicano que luta muito. Cara, bom de Cara, é trocação e jiu-jitsu dele é muito É afiado. uma aula de Aí você olha pro brasileiro que lutou por ele, que apanhou 2 rounds e meio. O brasileiro só teve força no final do 3º round, que espancou. O cara tá ileso, meu irmão. Eu O me arrisco a brasileiro tá dizer igual- que o brasileiro ali tinha metade da técnica do outro. Metade. Metade. Mas, irmão, foi puro coração. Só ali. que o E mexicano. fome, né? Coração. Igual O vocês mexicano falam, ele não fome. tinha metade do coração que o brasileiro tinha. Entendi. Então quando a gente chega assim é pra fazer barulho mesmo. É. Entendeu? A gente não tem mordomia, a gente não tem cama de... A gente chega uma caminha quente, fala assim, ah, tô doido que a gente chega em casa, deitar na minha caminha ali, ligar o ar-condicionado e dormir bem pra treinar no outro dia. Tem isso não, meu irmão. Mas talvez também. Só você- quando chegou lá, né? Que tinha até banheira quente. Aí é outro mundo, cara. Mas tal- Você fica deslumbrado. É, Você chega lá, o conforto, a assistência Não, que você é outra- tem, a alimentação. Você se sente atleta. é. Você se sente atleta. Mike, pegando um gancho, cara, que você falou uma coisa importante. É difícil, né? Assim, é muito difícil desenvolver o esporte, conseguir o patrocínio que a gente está falando tanto. Espero que as marcas assistam, que isso chegue para as marcas, que elas conheçam vocês aí a história, porque tem que ter propósito também, né? Para mim é uma construção. Sim. Mas é muito difícil, além do patrocínio, o governo, né? Como você coloca o governo ali, os incentivos. O que eu acho que a gente precisa fazer é ter boas pessoas do nosso lado, ter profissionais capacitados para escrever projeto de lei, para poder acompanhar os editais, para poder também assim ajudar a estruturar uma escola de lutas, né? Porque assim, tudo isso faz parte do mesmo ecossistema. O atleta hoje que está lá na ponta lutando no UFC, que aparece na televisão, é o atleta que fomenta para a nossa base hoje. Só que para desenvolver essa base precisa de recurso, né? Então assim, eu acho que uma das possibilidades é a gente buscar esses profissionais para ter, para entender de fato assim, como que você traz esse recurso, como que você viabiliza, porque assim, se tem um recurso, a gente precisa ser contemplado desde que a gente tem um projeto. Um direito, né? É direito do cidadão. O Roberto, ele teve aqui, ele falou um pouco disso também, então eu me lembrei aqui. Pessoal, a gente vai ter que marcar outro encontro depois aqui no Flash Talks. Tem muita história ainda para falar com os irmãos Gandra aqui. Irmãos de sangue, irmãos de luta e lutadores também fora do ringue, né? Dá para perceber assim. Cara, de novo, é um prazer enorme assim, a gente está batendo esse papo aqui. É gostoso ouvir vocês falarem assim com muita paixão pela luta, pelo esporte. Acho que a gente se identifica aqui, né? A gente deu boas risadas aqui, falou sobre entrar e sentir, então Dá parece vontade de treinar também. dá né? vontade de treinar, e parece que toda vez que a gente fala, parece não, eu acho que é assim, toda vez que a gente está conversando, a gente está visualizando, está Uma sentindo, história né? passando na cabeça. A história passando, então assim, e eu tenho muitas coisas para a gente poder falar, para a gente poder perguntar, mas eu quero guardar algumas coisas para as próximas, mas eu queria desejar assim que vocês não parassem em momento algum, né, por nada, porque eu acho que vocês são referência para muita gente. Essa plaquinha que está lá na escola, deve estar lá até hoje, lá do troféu, tem muito significado, sabe? Tem pro Davi, tem para a família, tem para as outras crianças que amanhã vão achar no esporte um caminho, e que vocês sejam, assim, eternizados em Minas, no Brasil, em Contagem, em Betim, porque, assim, já são campeões só pela história que tem até aqui. Tenho certeza que, assim, se eu ficasse perguntando aqui dos perrengues, dos bastidores, ia surgir mais um monte de coisa para a gente poder conversar. Sim.
assim como vocês frisam bem aqui, assim, né, cara? Não tem história triste, não. Não é história triste de se lamentar. verdade. É a vida real, é como a inspiradora. vida é. Né? Então, assim, eu desejo muito isso para vocês, que vocês contem sempre com o meu apoio, com o apoio da nossa equipe aqui também, para poder levar o esporte cada vez mais longe, para poder ir mais adiante, assim, dentro do ringue ali, para poder trazer bons títulos para casa, mas fora dele, assim, com essa humildade que vocês têm, com essa serenidade, né, essa paz aqui, que vem desde pequeno, né, mas desde quando nasceu, mas que vocês possam, assim, continuar. Então, queria agradecer, ainda não estamos acabando, estamos chegando nos por finais, mas não posso deixar de falar isso para vocês. Eu realmente me sinto muito honrado de poder receber vocês aqui, de vocês terem aceitado o convite mais uma vez. Agora o Max não fugiu, né? Ele resolveu encarar aqui. Eu falei com ele, ele falou que era mais fácil entrar no ringue do que vir no podcast. Para com isso, porque O cara venceu essa. Venceu essa aí. E assim, pessoal, eu queria que vocês deixassem um recado aqui para nossa audiência, para quem vai ouvir, para quem vai assistir, a sua mensagem realmente assim para o mundo, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês quiserem deixar aqui nesse momento agora. Vamos começar pelos mais velhos aqui. Mas eu posso antes contar uma história que eu tava passando na minha cabeça aqui. Eu falei, cara, Pode. eu tenho que contar isso. Por favor. A gente começou, a gente às vezes não lembra tanto das coisas, mas bom de conversar essas coisas que a gente começa a olhar para trás, cara, começa a lembrar de muita coisa, e realmente tivemos pessoas que nos ajudaram o tempo todo, saca? E parece que não, mas, irmão, assim, a gente fala que mas ninguém ajuda. Não, ajudaram, cara. Muita gente ajudando, às vezes da forma que pode, às vezes doando tempo, às vezes doando conhecimento. E eu lembro que no começo, quando a gente começou no judô, lá era pago, era uma escolinha, o Ian lembra que era a escola das irmãs, né? Que era uma escola De freira. de freiras, que era um maternal, que era privado, não era público, né? E que você tinha que pagar para treinar, pagar para ir para a escola, mas um valor um pouco mais acessível. E aí minha mãe, ela matriculou a gente e ela pagou a primeira mensalidade e depois não tinha mais dinheiro para pagar. Só que eu continuei indo. E eles nunca me cobraram. Então, tipo assim, nós ficamos anos lá treinando e elas nunca cobraram R$1 da gente, pra gente poder estar treinando. E eu ficava com vergonha, né? Porque, eu sabia que a mãe estava em dívida com a prestação, mas eles não cobravam a gente, a minha mãe não tinha dinheiro para pagar, a gente ficava sem graça, né? Mas assim... Nunca queria parar. Nunca queria parar. Então, a gente tinha a irmã Nilda, que foi uma pessoa que começou desde pequeno, então plantou essa sementinha com a gente. Teve a irmã Helena também, plantou essa semente com a gente. E nosso sensei Douglas também, que foi o primeiro professor de judô que a gente teve, o primeiro contato com a luta que a gente teve também. Então, doou muito tempo dele para a gente também. Às vezes a gente, com o tempo, a gente começou a treinar no Teresópolis, que era um pouco mais longe, e aí tinha que caminhar bastante para poder chegar. Ele conseguiu essa oportunidade, que era um projeto de uma empresa grande que tinha um complexo esportivo gigante, que inclusive, infelizmente, hoje está um pouco mais sucateado do que naquela época, né? Porque acho que eles fazem isso no começo, dá um boom e depois vai só... Todo projeto social no Brasil, infelizmente, tende a morrer com o tempo. E aí a gente ia para lá, ele tinha dinheiro para voltar de ônibus, só que ele não voltava de ônibus, ele voltava a pé para poder acompanhar a gente até o final do percurso, sabe? E muitas vezes parava, comprava lanche para a gente não tinha dinheiro para comprar lanche. Então, foi uma pessoa que foi importante para a gente, foi não só ele, como as pessoas lá no começo. E eu acho que tem que lembrar dessas pessoas porque plantaram a semente e hoje a semente cresceu bastante, a gente está no maior evento do mundo e lembrar disso foi muito bom ter essa memória. E agradeço você também por trazer essa memória para a gente aí. E também aproveitando o gancho para agradecer todo mundo aí que contribuiu com a gente até hoje. Hoje
você falou que às vezes, qual que é o seu sonho? Hoje a gente vive um sonho. Hoje eu vivo de luta, eu vivo do esporte, 100%. Às vezes a gente tem que ralar um pouco mais, mas não custa rir sair do CLT, graças a Deus. Foi a melhor escolha da minha vida. Mas a gente vive de luta hoje, a gente treina, está 100% na luta, fazendo o que ama, com pessoas que a gente ama, com pessoas que torcem pela gente. Então, isso para a gente é uma conquista, né? Já é uma realização de um sonho já, de poder... Quantas pessoas que hoje pode dizer que trabalham com o que amam, né? Tem essa oportunidade de dizer isso. E eu posso dizer que hoje eu trabalho com o que amo. Então, um grande beijo aí, né? Onde quer que vocês estejam aí, mas para todo mundo aí que ajudou a gente até hoje, e a gente vai continuar lutando até o final, né? Tem muita coisa para conquistar ainda, só começou agora o jogo. Respirando, vamos estar no jogo, cara. A gente vai chegar no limite, até onde que Deus permitir, né? Já quebramos vários limites já, vamos continuar quebrando limites, quebrando recordes, até uma hora que Deus chegar e falar assim, não, agora já deu, meu irmão, que é só Ele que pode parar a gente. Ele coloca e Ele tira. Ele é o único que pode parar a gente. Pode fazer isso. É isso. Tem um recado? Vai dar um recado? Vai dar um recado. Muito já bom, foi que foi, mas assim, e o que eu posso dar de conselho para quem está começando também, na luta ou em qualquer esporte, é que acreditem realmente que vocês podem, acreditem no potencial de vocês. E por mais que as coisas pareçam difíceis, mas são as dificuldades que vão te moldar, são as dificuldades que vão te ensinar muito mais do que as vitórias. Às vezes as derrotas ensinam para a gente muito mais, muito além do que a gente imagina. E eu tive muitas derrotas na minha vida e aprendi muito com elas e tive a oportunidade de ensinar outras pessoas também caminhos melhores. E para mim isso é gratificante demais. Então, assim, acreditem no sonho de vocês, continuem buscando. E é como eu digo, você tem que querer um negócio tanto que como se você pudesse ser palpável na sua frente, sabe? Você pudesse pegar aquilo ali, consolidar aquilo e aí aquilo vai se materializar, com toda certeza. Não tem como você ir contra a fome e a vontade, mas como a gente disse várias vezes aqui, tem que ter fome, irmão, tem que querer muito mesmo, porque não é fácil, e não é fácil nem para nós e nem para quem tem todo o recurso. Às vezes o cara tem todos os recursos para ser um grande atleta, você já deve ter conhecido pessoas assim, o cara tinha toda a estrutura, tinha nutricionista, tinha isso, mas não deu certo. Por quê? Talvez porque faltava fome para ele. E o que falta neles sobra na gente. Sensacional, Max. Eu sei, meu irmão. Bora. Cara, esse eu vou falar, né? Só prova viva de que se você acreditar no seu sonho, se acreditar que é real, não precisou do Marcos acreditar, não precisou da minha mãe ou dos meus familiares acreditarem que ia dar certo, não. E eu acreditava que ia dar certo, tanto que eu acordava às 5 horas da manhã. Sempre gosto de falar, né, o horário que eu acordava, porque acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, 1 hora da manhã, ter 4 horas de sono por dia, é quase ser desumano, né? Então, é isso, é acreditar no seu sonho, né? Vão ter pessoas que não vão acreditar, vai diminuir o seu sonho, só basta ter fé. Depende se você é um profissional de alto nível ou não, né? A fé tem que estar em dia. E a partir do momento que você acreditar que o seu sonho pode ser realizado, eu estou aqui a prova viva disso, né? É o cara da academia que era o menos provável de acontecer, de estar com o contrato do UFC assinado. Estou aí para mostrar que eu acreditei e eu fiz acontecer. E eu falo que não só eu, se torna mais forte ainda quando tem pessoas com a mesma mentalidade e a mesma crença que a sua, com a mesma fé, a mesma garra. Então, se está num ambiente onde que as pessoas te puxam para baixo, sai fora. Entre em ambientes onde a pessoa vai te exaltar e colocar você para cima no momento que você mais precisar. E é isso aí, vamos com tudo. Obrigado por essa grande oportunidade, John. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com o Marcos. A gente está relembrando toda a história, né? Muito bom. E você fazendo isso acontecer é muito importante, cara.
Não que os vídeos vai viralizar, né, cara? Mas é curtir esse momento aqui. Viver A esse gente momento podia aqui. fazer muito isso aí sem ter só as câmeras aí. Mas tem que trazer um Isso pouco aí, pro pessoal, isso. pô. Isso Isso aqui aí não pode ficar só nos bastidores, Mostra não. que num café com um pão de queijo aí, ia ter muito assunto importante aqui entre nós, né? Tem. Então, E te tem muita agradeço, história meu irmão. ainda. De coração, eu também agradeço. Tem muita história ainda. Eu gostaria que vocês voltassem aqui outras vezes. Sim. Em resumo, você é o único representante do seu sonho aqui na Terra, né? Exatamente. Se você não for atrás, meu irmão. Assim diz os Racionais. Emicida. Emicida. Você é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Então corre atrás com fé e com fome. Com fome. Com fome. Com fome de poder, fome Nunca de deixe vitória. isso faltar, cara. Independente Nunca. da área. No Exatamente. serviço do dia a dia, dentro do escritório, sempre tem que ter fé e fome. O mundo dos negócios tem que aprender muito com o mundo dos esportes também, porque Isso aí. é sobre mentalidade, Então, fé e fome. Estão Performance, muito né? conectados, né? Negócios e esporte. Esporte. A questão da mentalidade. Uma Exatamente. conexão muito forte. Senhores, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Espero vocês em breve numa próxima. Para vocês que estão nos assistindo e nos escutando, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a edição do Flash Talks com os irmãos Gandra, lutadores do ringue, lutadores da vida. Até a próxima e fiquem conosco. Forte abraço, valeu. Us. Os.